Estamos ao vivo? Pessoal, boa noite. Mais uma live aí. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus mais essa oportunidade, mais um momento aí de estarmos aqui prestando conta do nosso trabalho. Estou aqui com o secretário de Saúde, Leandro, o Leandro Oliveira, diretor-geral aqui do nosso hospital, Leandro também, porém Leandro Coelho. Sejam muito bem-vindos. Acho que aqui é um espaço muito tranquilo. Aqui nós vamos falar o que vocês quiserem. Fique à vontade, sente-se em casa. Tá? Vai ser um momento aí muito oportuno para esclarecermos aí algumas dúvidas da nossa população, prestarmos conta aí do trabalho que vem exercendo aí, eu enquanto legislativo, eles enquanto executivo, né? Temos algumas perguntas que nós iremos aí daqui a pouco fazer aos mesmos. E estamos aqui abertos a todos aí. Secretário, fala um pouquinho aí sua relação com o nosso município, né? O que você já fez em relação à saúde, onde você já trabalhou em relação à saúde. Estou perguntando porque eu sei que você comentou comigo anteriormente, que já trabalhou em outros municípios e tenho certeza que está aqui buscando sempre o melhor para a nossa população. Sim. Primeiro vereador, boa noite. Boa noite, Leandro Coelho. Boa noite a todos os... Não sei se eu falo internautas, na minha época, amigos. Internauta bem. Né? Jurássico. Na minha época era na minha época era telespectadores. Então, você não tem telespectadores mais, eu acho que é internautas mesmo. Pessoal do Facebook que acompanha a sua página. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. Agradeço. Eu acho que esse é um espaço democrático, um espaço onde as pessoas podem interagir de uma forma limpa, de uma forma tranquila, e a gente pode responder todas as dúvidas. Então, falar um pouco da minha história, né? Eu sou psicólogo de formação, a minha formação de graduação é psicólogo, eu sou neuropsicólogo, a minha especialização é em neuro, e eu comecei a minha história na saúde muito cedo. Então, aos 22 anos de idade, eu comecei como gerente administrativo e depois diretor administrativo do Hospital de Emergência de Resende. Aqui em Resende? Aqui em Resende. Isso eu fiquei durante uns 3, 4 anos. O diretor-geral era o Dr. Sócrates na época e eu era o diretor administrativo. Depois fui ser ouvidor do hospital, ouvidor-geral da saúde do município de Resende. E depois, quando eu me formei em psicologia, eu prestei alguns concursos para Arapeí, Itatiaia, que foi um dos primeiros municípios que eu vim como servidor de carreira trabalhar aqui como psicólogo. E eu trabalhei por 7 anos aqui no CAPS, trabalhei no ambulatório, atendi a população durante todos esses 7 anos, que foi no início da minha carreira, e eu sei um pouquinho da saúde de Itatiaia, fiz sobreaviso no hospital dos pacientes psiquiátricos e dependentes químicos da época que entravam no hospital. Isso foi no governo do Jair Alexandre e depois do IP. Uhum. Foram 7 anos de trabalho, depois a vida fez eu entrar por outros processos, pedi exoneração do cargo que eu tinha efetivo e comecei a minha carreira como gestor. Então, trabalhei depois também no hospital, na Prefeitura Municipal de Porto Real, fui subsecretário de saúde, atuei como secretário de saúde por um tempo, dirigi o hospital de Porto Real também durante o tempo, acumulando a função de subsecretário e diretor-geral do hospital. Então, essa foi a minha trajetória durante todos esses anos na saúde do município, e aí vim convidado pelo Vaninho para assumir nesse período interino como secretário de saúde de Itatiaia. Me sinto honrado pelo convite, porque fui servidor durante muito tempo e voltar para essa casa depois, né, voltar para essa cidade como secretário e um dia ter sido servidor da saúde, para mim é um grande privilégio. Bacana, né? Conhece um bocado de saúde, né? É um pouquinho. Um pouquinho. E você é resendense, tatiaense, e você, Leandro? Na verdade, eu vim do Rio há 3 anos atrás, estabeleci aqui em Resende. Não tenho uma experiência na saúde como secretário, né? Minha experiência é mais em gestão. Tem muitos elogios, tá? Muitos elogios aí em pouco tempo. Sim. Mais em gestão mesmo, sou empresário e topei esse desafio por um motivo específico, pelo convite do secretário e com o compromisso de fazer uma política administrativa e técnica com isenção, com autonomia, com toda a experiência que o secretário tem na saúde. Me trouxe com a expectativa de a gente realmente fazer um trabalho de excelência no hospital. E quero te agradecer essa oportunidade de poder esclarecer hoje, não é, a população de Itatiaia, porque é uma população que vem sofrendo há muito tempo. Verdade. Especialmente no segmento da saúde. E aqui a gente vai poder esclarecer de fato o que nós encontramos como cenário há 40 e poucos dias atrás, o que já andou, o que vai andar. Então, assim, eu sou extremamente grato. Quero dar uma boa noite aos internautas. Internautas? Já decidiu que é internauta? Vamos colocar esse internauta. A molecada tá dizendo que não é mais internauta não, né? Mas enfim. E estamos aí. Cara, e a gente falar de saúde em qualquer município, né, assumir uma pasta quanto essa aí é difícil, é uma grande missão. Não que seja diferente de outras pastas, principalmente no município de Itatiaia, né?
acho que é do conhecimento dos senhores, esses primeiros 5 meses aí no nosso município foi muito ruim, é muito sofrido, e a população sofreu muito. Chegamos ao ponto, estava um dia em reunião juntamente com a Comissão de Saúde, com o Conselho Municipal de Saúde, né, o presidente, e recebemos um telefonema que o Hospital Municipal tinha fechado. Isso poucos dias antes de você assumir. Sim. Naquela mesma hora, juntamente com os outros vereadores, fomos até o hospital e realmente estava lá o papel, suspenso alguns serviços. E aí conversamos com o diretor da época, ele disse que a equipe médica tinha solicitado a ele que não tinha condição, não tinha agulha, não tinha gases. Então olha o ponto que chegou a nossa saúde, né, e a nossa população, de uma certa forma, quando cobra, não quer saber se é o vereador que cobrou, que fiscalizou, se é o prefeito, é todo mundo. A classe política ali, eles vêm pra cima. Comum, não, né? vem pesando, vem pra cima e a gente busca sempre o melhor. Não sabe que às vezes tem amorosidade, às vezes tem a burocracia, mas naquela questão ali posso falar que foi falta de gestão. Conhecendo aí a gestão que foi feita anteriormente ali pelo prefeito Dudu, juntamente com a sua equipe, e logo no início teve uma mudança radical. Eu acho que o prefeito interino que estava lá, ele pode fazer isso, mas eu acredito que algumas pessoas, infelizmente, não correspondeu. Né? Então a saúde sofreu, teve toda essa questão que aconteceu de prisão, não gosto de falar desse assunto, mas tudo isso que as pessoas viram no nosso município. Então vocês pegaram o município, chegaram com o hospital praticamente fechado, onde não tinha gases, onde não tinha seringa. Né? Eu estive lá na primeira reunião com os senhores, com o prefeito lá no hospital, conversando, apresentando aí aos nossos servidores, ouvindo. E assim, é um desafio. Hoje, o que avançou no hospital hoje? Como é que está essa questão aí de insumos básicos? Uma coisa que eu sempre estive lá perguntando, e aí, como é que tá? Não tem, tá chegando. Como é que tá isso hoje no hospital hoje? O vereador, como você falou, eu tenho uma metáfora. A gente encontrou o hospital como um cenário pós-furacão. Uma cidade no furacão, então eu encontrei ali pessoas que passaram pelo furacão, trabalhando. Alguns não resistiram, eu comentei contigo aqui antes, muitos médicos profissionais de excelência pediram exoneração por conta dessa falta de gestão. E aí, como você falou, eu, 40 e poucos dias atrás, após o convite do secretário, eu encontrei lá sem gases, sem agulha, sem seringa, 20, 10, 5 ml, sem medicamentos, então assim, algo muito, muito complicado. Peguei lá também uma equipe desmotivada, por todo esse processo que eles passaram, desacreditada, com desgaste. Fiz questão de conversar com um a um, passando pela equipe de limpeza, recebendo na sala, ouvindo e tentando trazer ânimo a eles novamente e pedindo a eles a oportunidade de reconstruirmos junto esse cenário pós-furacão. Né? E se você for numa cidade que foi devastada por um furacão, você vai reconstruir primeiro um hospital de campanha, você vai levantar ali um setor para abrigar quem perdeu a casa. Então a gente está atacando exatamente como no cenário pós-furacão. Chegamos para poder, em equipe, reconstruir essa cidade, na metáfora que é o Hospital HMI. Muita coisa já andou. Sei que o secretário pode me ajudar a falar sobre os processos legais que nós temos que respeitar. Mas já chegaram alguns insumos. Tínhamos 2 processos só, né, secretário, nesse tempo todo, porque a última gestão simplesmente cancelou todos os processos licitatórios e começaram a trabalhar com a questão de dispensa. E nesses 2 que nós encontramos, que eram de insumos e um de medicamento, alguma coisa de insumo já saiu, alguma coisa de medicamento não saiu por conta de vacância, porque quando você abriu o processo há um ano atrás, chegou na hora de entrar nas atas de empenho, os valores eram diferentes, empresas não forneceram. Então alguma coisa de insumo já saiu. E o secretário pode posicionar agora do que não chegou ainda e por que não chegou ainda, porque está no processo, né, secretário? E quando a gente chegou, como o Leandro falou, o cenário era um cenário de guerra, um cenário de total destruição. E de fato, não vou aqui dizer o que aconteceu e nem culpar a gestora. Esse não é o meu papel. O papel foi o que eu fiz. Quando eu cheguei, a primeira coisa que se faz num profissional de saúde é diagnóstico. Então, a gente fez um diagnóstico da situação, diagnóstico do que tinha, o que não tinha. Do hospital e da rede geral, da saúde como um todo. Mas quando você senta numa cadeira como aquela, na situação que existia, o que você faz se você der bobeira, você vira um corpo de bombeiro. Você vira um bombeiro, você fica apagando incêndio o tempo inteiro. Então, toda hora alguém chegava na minha sala com algum tipo de demanda e eu fiquei por volta de 9 a 10 dias escutando pessoas. Escutando servidores, escutando diretores, coordenadores e todos que estavam envolvidos dentro desse processo, para escutar de fato como estava a saúde, para que então a gente pudesse montar um diagnóstico. Então, o que eu fiz? Para não ficar como um bombeiro apagando incêndios que surgiam no decorrer do dia a dia da secretaria, eu peguei todo esse diagnóstico e fiz 12 pontos
E eu até queria colocar aqui para vocês aqui que Fica à esses vontade. foram os 12 pontos que a gente atacou inicialmente nesses 45 dias de gestão e que alguns deles, eu acho que a maioria desses 12 já tiveram algum tipo de avanço. Então, quando a gente chegou no município, por exemplo, tinha uma cultura, vereador, de não se responder ao Ministério Público. O Ministério Público, ele teve que chegar na secretaria com o pé na porta, literalmente, né? Aham. Investigativo e punitivo. E o papel do Ministério Público não é só punir as pessoas. Na Recomendar. verdade, é recomendar, é fiscalizar, é fazer a parte pública do Ministério, que é, de fato, saber se as coisas estão andando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Ministério Público para dentro da secretaria. Existia um movimento de não se responder processos para o Ministério Público. O Ministério Público recomendava, pedia, fazia os taques e simplesmente ninguém acatava. Então, a primeira coisa que a gente fez foi responder às demandas do Ministério Público. Depois, como o Leandro falou, a gente focou na viabilização de um processo que já existia na época de 2020, que era um processo de insumos de atas licitadas pelo Brasil inteiro e que tinham um valor muito baixo, valor mesmo de mercado. E a gente foi atrás desse processo e viabilizou os insumos para o hospital. Então, se você for no hospital hoje, no HMI, você vai ver a quantidade de insumos que existem naquele hospital. Esses processos eram de quanto? Foi aberto esse Foi ano? em 2020. 2020. 2020, só que eles estavam paralisados. Porque a antiga gestão não aceitou e fez diversas dispensas de licitação. Na realidade, eles começaram a fazer outros processos paralelos a eles e abandonaram o principal. Aí você pegou, aproveitou esses processos estavam abertos e deu Você andamento. imagina eu chegando na secretaria, né? O Ministério Público de olho em tudo que estava acontecendo naquele lugar. A primeira coisa que eu fui fazer é chamar os caras para dentro e falar, olha, o que eu posso fazer aqui? Né? Claro. E aí eles falaram, olha, existem 2 processos que a gente recomenda, porque o Ministério Público não é um órgão consultivo. Né? Então eles falaram o seguinte, olha, tem 2 processos que a gente recomendou, que é um processo de insumo e um processo de medicamento. Então você imagina, você assume uma Secretaria de Saúde, você só tem 2 processos, um de insumo e um de medicamento. E mal Como é que você vai fazer uma gestão inteira de uma cidade só com 2 processos? E eram os 2 que a gente tinha. Então eu foquei nesses 2, desengavetei esses 2 processos, peguei eles debaixo do meu braço e fui de ponta em ponta para que viabilizasse toda essa situação. E aí primeiro aconteceu a questão dos insumos. Os insumos já chegaram, os medicamentos já foram licitados, tiveram algumas licitações, alguns itens que foi deserto, não teve jeito. Mas a grande maioria vai começar a chegar. E eu até vi uma dúvida aqui de um internauta aqui, né? Se a gente pode chamar assim. Ele falando sobre os medicamentos básico da saúde. Vão começar a chegar os medicamentos do hospital e vão começar a chegar os medicamentos da saúde. O que as pessoas precisam entender é que o processo ele é amoroso e é burocrático. Não se abre um processo hoje e amanhã tem remédio. As pessoas têm que entender que no serviço público, para se fazer com transparência e com honestidade, leva tempo. Claro. Você não pode dispensar a licitação de tudo, não. Existe um trâmite. Tem um trâmite. E esse trâmite pode durar 2, 3, 4 meses. Uhum. Então, a gente já começou a iniciar uma série de abertura de processos para que as coisas acontecessem. Então, rapidinho, só para eu terminar aqui. A gente abriu o pregão de licitação de remédios, né, e de insumos. Isso. Nós retomamos os atendimentos de exames laboratoriais. Não sei se você lembra, vereador. Sangue. Mas quando nós chegamos, nem exame de sangue tinha para a população. Hoje, 40, 50 minutos, o exame... E não tinha. Então, a população, um médico pedia no PSF exame de sangue e não tinha exame de sangue. A gente retomou os exames de imagem, tomografia, ressonância magnética, que tinha uma fila de 250 pessoas, nós retomamos. As colonoscopias que estavam paradas, nós voltamos com o Dr. Richuan a fazer as colonoscopias. Nós fizemos hoje, acho que foi 10 colonoscopias. 7 foi semana passada. Nós criamos um processo seletivo para a contratação de médicos. E vai sair amanhã a listagem de todos os inscritos. Uma das perguntas, aqui já tocou no assunto do médico. É o seguinte, eles perguntam, quer ver? Deixa eu achar essa pergunta aqui. Por que falta médico no hospital? Falta porque nós chegamos, não tinha. Se não tinha remédio nem insumo, quanto mais médico. Ele explicou também Quem diria médico. E aí, o secretário, eu soube, e eu quero só frisar que eu encontrei no hospital profissionais excelentes, um time excelente. Né, gente lá de 20 anos de trabalho, 19 anos de trabalho, médicos competentes, administradores competentes, eu digo assim, no segundo escalão. E muitos médicos bons pediram exoneração durante esse período dessa instabilidade. Gente boa pediu exoneração. E aí, por conta de gestão também, deixaram que médicos acumulassem férias compulsórias. Então, o secretário, a gente pegou essa bomba relógio na mão de ausência por exoneração, por pedido de exoneração, e a gente tinha ali uma lista de 5, 6 médicos
com férias Não tinha compulsórias. planejamento de férias. Não tinha vereador, pra você ter planejamento. ideia. Não tinha. Isso não é só pelos 6 meses, não. Isso há anos. Não tinha um planejamento de férias. Então o médico simplesmente... você imagina, você faz um processo seletivo hoje, então todo mundo entra junto, concorda? Se você não faz um planejamento de férias, daqui 1 ano ou daqui Todo 2 anos... mundo vai todo mundo vai tirar férias. Antecipando de alguém, Não, postergando de outro. Porque aí você não dá a primeira férias, aí quando chega a segunda ela é compulsória. E aí todos têm que tirar junto. E aí a gente encontrou um cenário onde os médicos estavam de férias, outros estavam de licença, outros estavam em pedido de demissão. E aí tinha fora os buracos. Você chegava no plantão às vezes, tinha um quadro inteiro quase em branco. Onde não tinha médico para atender. E aí você fala, mas onde que arruma médico? Pô, a maioria dos médicos que já estão, que são da casa, eles dão plantões em outros lugares. Então a gente não pode pegar um médico lá, a nossa boa vontade, trabalha aí que não funciona assim. Então a gente está respeitando todos os ritos aí. A gente não fala sobre isso aí. Vamos lá, mas então. Mas aqui, os médicos hoje, por exemplo, né, já vamos entrar nesse assunto. O 24 horas de Penedo, ele inaugurou na sexta-feira passada. Na sexta-feira até meio-dia tinha médico. Depois aconteceu de um médico dar um atestado. Sim. Lembrando que a gente tem um médico no 24 horas de Penedo. Então, se por um acaso ele faltar, a gente fica sem. Vai ficar sem. Claro que as pessoas, a população não entendem isso, mas assim, até eu falei com o Leandro, falei, poxa, vê com a equipe para quando chegar um paciente, nós temos ali a ambulância, se tiver que levar até o hospital, que leve. E esse plano de ação a gente tem. Mas é importante passar pro morador, pra população, usuário do SUS aí, e não tem um médico, porque ele foi trabalhar, mas ele atestou. Na terça-feira, 5 dias depois, eu recebi uma mensagem que não tinha médico novamente. E aí ficou de 7 até as 13 horas. Aí o Lucas, mandar um abraço pro Lucas aí, ele fez contato com o médico e conseguiu um médico pra ficar de 1 até, acho que às 19 horas. 19. E depois entrou um outro médico que ficou até o dia seguinte. Então assim, o que eu quero deixar bem claro nisso? Que na sexta-feira não conseguiu outro médico. Porque os médicos fazem plantão em outros locais. Mas já na terça-feira conseguiu. Isso. As pessoas precisam entender, vereador, que assim, não é fácil conseguir médico. Não, imagino. Médico é um profissional extremamente raro e na pandemia ainda muito mais, porque eles estão trabalhando em vários lugares, né? Ainda estão trabalhando em vários lugares. Então passa a ser um profissional, já era um profissional extremamente difícil e quanto mais especialista ele é, mais difícil ele é. Então não é uma situação tão fácil de se achar. Então quando falta um médico, por exemplo, 24 horas de Penedo, nós temos um médico só, fica quase que impossível de repor esse médico, de colocar outro médico no lugar imediatamente. Porque às vezes o médico passa mal naquele momento, ou liga pra gente 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e fala assim, olha, não vou poder vir porque peguei uma virose, porque tô doente, e aí você não tem. Aí o que acontece foi o que você citou. A gente faz uma correria, aí não tem médico até 1 hora, depois de 1 hora a gente coloca um lá e consegue achar. Mas é um desafio. 24 horas, principalmente porque é um médico só. No HMI a gente ainda consegue fazer algum tipo de movimentação interna para colocar. Eles são 2, né? No hospital são 2. No hospital são 2. E aí você tem a questão ainda do quadro que está em aberto. E aí foi feito o que deve ser feito. Um processo de seleção, né? Processo seletivo. Tá saindo essa semana, né, secretário? Sim. Possivelmente semana que vem já está repondo esse quadro, que são 2 clínicos, tem um cirurgião. Pediatra é uma outra especialidade que é difícil muito de rara. conseguir. Hoje a pediatria se criou um gap na formação do médico, onde as pessoas começaram a não fazer pediatria mais. Porque houve uma saturação na década de 90, início dos anos 2000 de pediatras. E aí os novos especialistas dessa época que formavam em medicina começaram a não fazer pediatria mais. Começaram a migrar, né? E aí esse gap hoje a gente está sentindo. Porque é difícil ter um profissional pediatra hoje para tirar Vou plantão. fazer pediatria então. Estou empregado na certa. Pessoal, e agora o outro gap que a gente está tendo agora é ginecologista obstetrícia, o GO, né? Que também tá tendo esse gap. Legal. Som tá ok, Klaus? Tá legal o som? Aqui, chegou um salgadinho aí, fica à vontade. Fazendo a propaganda tem aí. que tratar bem aqui. Potox Salgados aí, quem Depois quiser. tem que falar quem é o Potox Salgados chegando aí. Eu vou tratar eles bem, porque nós vamos virar a noite esse podcast aí, né? Pode comer que a gente vai ficar aqui hoje. Tem muitos assuntos para poder falar. Outro assunto interessante, uma pergunta que eu recebi aqui. Na verdade, eu fiz aqui uma caixinha agora há pouco, né, para enviar alguma sugestão e perguntas. Eu acho que umas 8 pessoas mandou para mim em relação ao seguinte: quando vai retornar o raio-x do hospital? Esse raio-x também era uma outra. Quando nós chegamos no hospital, o raio-x não funcionava. Na realidade, existia uma cultura de toda hora quebrava o raio-x. Temos 2 lá, né? Tem um fixo e um móvel, né? Esse ano o fixo não havia funcionado ainda. E aí você trabalhava sobrecarregando o móvel. Aí o fixo, é um portátil, na verdade, né? Porque ele é usado para o paciente estar no caso muito mais grave, não tem como se locomover, vai até a enfermaria e usa ele. E utiliza-o.
e aí usou aquilo como fixo. Então toda Se hora ele tornou quebrava. Se tornou fixo. E na nossa gestão aí a cada 3 dias quebrava. Né? Então, usando a premissa do secretário, vamos estancar isso, é um remédio amargo, né? Que dói um pouquinho, mas vai resolver. Porque a gente fez uma parceria com Porto Real, né? Para estarmos. Que é legal, né? Você tem lá os PPIs, que são hospitais de referência, e você pega as macro regiões e você pode fazer parceria. Então, quero até agradecer, o secretário, o diretor do Hospital de Porto Real, Fábio, que parceiraço. Parceiro demais. A Cristiane também, o prefeito de Porto Real, que atendeu o pedido do secretário. Só fazendo uma adenda, a gente entrou nos primeiros 45 dias, se nós não tivéssemos uma parceria boa, né, de amizade com Porto Real, por eu ter sido secretário lá, eu falo pra você que ia fechar o hospital de novo. De novo. E a gente pegou seringa com eles, a gente pegou gases com eles, a gente fazia raio-x com eles, fazia tomografia com eles, internava paciente CTI. Então eles foram extremamente parceiros. E a população, quando vê uma previsão orçamentária de 346 milhões por ano de 2021, fala, poxa, mas tá pegando seringa com 346 milhões? Tem os trâmites, tem a morosidade. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, né, em relação a contratos. E quanto tempo, secretário, mais ou menos demora para fazer um contrato e poder fazer até que se abre o contrato, até que chegue aí os insumos, mais ou menos assim? Então, se a gente for, depende do que você vai contratar. Então, por exemplo, se você vai contratar um serviço, se você vai contratar um medicamento, se você vai contratar um insumo, então cada um tem a sua particularidade. Então, por exemplo, se você for contratar, por exemplo, os exames cardiológicos que estavam parados. Nós fizemos um processo de exame cardiológico, contratamos, licitamos e contratamos nesses 45 dias. Mas se fosse um processo, por exemplo, de medicamento, onde você faz um pregão, seja ele presencial ou eletrônico, então, a variação pelo número de itens que existem no medicamento e no insumo, né, ele se torna extenso, porque ele vai precisar de várias empresas, porque são vários itens. Quando você pega exame cardiológico, aí você vai pegar 3 clínicas que fazem exame cardiológicos, essas 3 clínicas elas vão concorrer e uma delas vão ganhar. Agora, quando você pega um remédio, por exemplo, que tem 1.500, 2.000 itens que você tem que licitar de medicamento ou de insumo, você vai precisar não só de 3 empresas, você vai precisar de 40 empresas, de 50 empresas, porque algumas vão ter aquele medicamento, outras não. Então, esses passam a ser um pouco mais moroso. Então, em média, se você trabalhar muito bem organizado, você vai ter algumas licitações, alguns contratos de serviço fazendo em 2 meses e outros você vão ter em 5, 6 meses. Isso vai depender bastante. O nosso município não tem um departamento de licitação da saúde. Não, esse é uma das... Você acha que poderia acelerar esse processo? Muito, em Porto Real, quando você foi secretário, tinha lá, não tinha? Muito. Na realidade, assim, a licitação na saúde, o setor de compras e a licitação na saúde, ele é fundamental para agilizar esse processo. Foi uma das coisas que eu sugeri pro prefeito, é que a licitação venha para a saúde, para que a gente possa de fato ter ali um licitador, um comprador, para que ele faça a licitação e a compra e faça a busca ativa dessa compra. Porque às vezes você pega cintilografia, né, que é um exame raro. Aí você fala assim, poxa, cintilografia é um exame raro. Quantas clínicas de cintilografia a gente tem na região? Eu só conheço uma em Volta Redonda. Será que essa clínica vai saber de fato que existe um processo licitatório no município de Itatiaia precisando de cintilografia? Não, então você precisa de uma busca ativa. Não é que você vai buscar pessoas para colocar na licitação, não é isso. Você vai promover, através de um processo de visibilidade, de transparência, a divulgação desse pregão, dessa licitação, para que as empresas de Volta Redonda, Rio de Janeiro, elas saibam que está tendo. É uma pergunta que eu sempre faço para qualquer empresário. Eu sou empresário também no nível privado. Eu nunca fico sabendo que existe uma licitação em nenhum município, seja ele Resende, Itatiaia, Porto Real, porque é publicado no Diário Oficial e é só publicado no Diário Oficial. Não existe uma promoção, que é um dos princípios do serviço público. Transparência e promoção da informação. Agora melhorou um pouco, que além de trazer economia, né, para o município, acho que 2018 para cá, foi criado aí, na gestão do Jabá, o Boletim Oficial Eletrônico. Então, quando é recurso próprio ali, eles fazem a publicação ali. Então, fica mais fácil hoje, centralizou ali. Mas tem municípios que divulgam num jornal, tem outros que divulgam em outro. E assim, essa empresa que presta esse tipo de serviço, que é de Volta Redonda que você falou. Então, assim, ela às vezes deve atender a região toda. Sim. Então hoje deve ter uma demanda muito boa. E ela não deve ficar buscando aí, vou buscar mais, vou garimpar serviço. Hoje ela está estabilizada. A gente tem que aparecer. Então hoje a gente que tem que promover isso aí, fazer essa promoção para.
Vamos só voltar pro raio-x, Exatamente. que a gente foi pro outro caminho, mas foi Vamos, bom. a gente vai. Então o raio-x é isso, a gente tinha um aparelho fixo que esse ano não funcionou e tinha um móvel que quebrava a cada 3 dias, cara. Então eu tô na sala tentando resolver, ó, quebrou o raio-x. Eu fiquei pro secretário, a gente precisa resolver isso, ele teve a iniciativa e aí a gente abriu processos para alocação, não é, secretário? Você quer continuar? Falar. Quando a gente chegou no hospital, foi como o Leandro falou. A gente tinha um raio-x fixo, onde ele quebrava todo o tempo, então ele estava praticamente inutilizado. E existia um móvel que era usado como fixo e que não aguentava o tranco. Ele já era antigo, né, e ele pegava toda a parte ambulatorial do município e emergencial. Então, imagina, todos os raios-x pedidos pelos médicos de todo o município de Itatiaia, nesse imóvel. E com o detalhe do Covid, né? Que utilizado ainda muito mais. Então ele fritava, ele não aguentava, os componentes dele não aguentavam. Só que aí começava a se fazer um conserto nesse raio-x, e cada conserto, é bom a população entender isso, cada conserto desse, vereador, seja R$200, R$1.000, R$30.000, R$100.000, eu preciso abrir um processo. Mas nós temos um contrato, não temos um contrato de manutenção? Sim, mas esse contrato de manutenção, ele chega a ser cômico se não fosse trágico. Quer que a gente fale uma cláusula dele? É isso que é interessante você falar. eu Eu sei, mas é importante as pessoas saberem disso aí. Mas não, peraí, a prefeitura não fez um contrato de manutenção? Claro que fez, mas como é que está o contrato? Quando você tem um equipamento que é próprio, e aí o secretário vai desenvolver um pouco sobre essa temática, da atitude que ele tomou, você tem um equipamento que é próprio, você tem que abrir um contrato para manutenção desse equipamento. Então, uma empresa para fazer para fazer a manutenção. É um outro custo. E quando eu soube da quebra, o que está pegando esse aparelho? Vamos resolver. Me dá o contrato. Tem que trocar algumas peças. Eu fui olhar o contrato. Quando eu olho uma cláusula lá, a empresa XXX, ela troca a peça. Sim. Só que no teto de R$150 o valor da peça. Um fusível, então. Não, nem a diária de um técnico é isso. Então, assim. R$150. Como é que você troca um aparelho com R$150? Aí eu me deparei com essa situação. Os dois raio-x quebrados. Aí vamos olhar o contrato. Olha, a gente só pode fazer. Eu troco a peça. Eu troco a peça pra você. Mas no máximo R$150. Sabe quanto que era o último conserto do fixo? Ficaria em R$24.600. Então o que eu tinha que fazer? Aí eu tenho que abrir um outro processo para a compra da peça do raio-x. Então, e aí você imagina, e todo mundo precisando de raio-x. Aí o que eu fiz inicialmente? Nós resolvemos paralisar os dois que estavam quebrados e o valor era muito alto de conserto. Nós fizemos um processo de locação de um novo aparelho até que se conserte o nosso. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos a locação de um aparelho com dispensa de licitação, que é um aparelho pequeno, um aparelho móvel, mas aí o locador dele vai nos dar toda a estrutura, tanto de manutenção quanto de troca, se caso quebrar esse aparelho. Pra quem tá assistindo em casa, horas por dia. Colocou hoje, vai utilizar muito, bastante. Sim. Deu problema? Deu problema, vem, troca, a empresa vai manutenção. troca. Enquanto isso, vereador, a gente está fazendo o processo de compra da peça do nosso fixo. Que a dispensa é muito mais rápido que você fazer um processo. A dispensa eu consigo justificar nesse aparelho de locação. Que de fato porque há uma emergência. Né? O não está funcionando, não tem. Mas, paralelo a isso, a gente tem aí um conserto de R$40.000, que é um valor considerável, para consertar o nosso aparelho fixo. Com isso, a gente vai ter... O que às vezes no serviço público acontece? Ele põe para rodar aquele processo, para comprar a peça, e espera 2, 3, 4, 5 meses até sair a peça. O que nós fizemos? Nós botamos esse para rodar, para consertar, e fizemos um emergencial para locar, para que a população não ficasse sem o raio-x. Então, a notícia boa é o seguinte... Eu assinei hoje o contrato de locação e nós acreditamos que se a empresa, eu acredito que a empresa vai cumprir com o contrato porque é imediato, né? Tá lá pronta entrega, emergencial. Eu acredito, tá? Não posso, é difícil ficar dando previsão, mas eu acredito que já o início da semana que vem a gente já esteja com o aparelho funcionando no hospital. Importante frisar que nesse momento ninguém ficou sem ser atendido na emergência. Porque a gente tem uma diferença de emergência e de letivo, né? A gente teve a gente chama de demanda reprimida. Acabou reprimindo a demanda que pode esperar um pouco. Entendi. Tá? Pode esperar um pouco. E o interessante também é explicar por que nós não dispensamos licitação no aparelho fixo. Porque o fixo não era emergência. Ele era emergência para usar hoje, mas ele está quebrado há 9 meses. Então, se tivesse que ter feito sido feito a emergência, quem tinha que ter feito era a partir do quando quebrou. Quando quebrou. Porque na realidade já existia alguma coisa de pedido de manutenção. Então eu não posso parar um processo que está lá e colocar um outro emergencial. Eu faço isso e eu vou arrumar problema legal. Então a gente
fez o emergencial para locação, que foi muito barato. Eu olhei o contrato, acho que foi quanto foi aquele aparelho? Desse contrato. Foi 3.700, alguma coisa assim. Muito baratinho mesmo esse móvel que a gente vai alugar. Em paralelo, o processo está acontecendo para a compra dessa peça dos 40 mil. Veio início da semana. E talvez foi assim, poxa, vai alugar, é mais custo para o município? Não, cara. Pelo contrário, você tem, como o secretário falou, quando você tem um aparelho próprio, se ele quebra, você tem que licitar. Ou então tem uma empresa de manutenção. Então o custo é muito maior do que você aluga. O nosso contrato, por exemplo, do fixo que está vindo, ele tem que mandar um técnico em 2 horas. Ele tem que dar uma resposta em 12 horas. E ele tem que consertar em 24 horas. Se não conserta em 24 horas, vem um novo. Então tecnologia nova, não vai ficar obsoleto. Então, assim, essa é a tendência na gestão pública séria que a gente vê hoje crescendo no Brasil. Então isso é uma medida que vai economizar dinheiro do erário público. Pode ter certeza. Não, com A certeza. locação sempre, na minha opinião, eu como gestor estou falando, a locação ela é muito melhor para o município do que a compra. Porque ele te dá a possibilidade de substituição, a possibilidade de não ficar sem. Então, quando você loca um aparelho, o locador ele tem a obrigação, no contratual, de 24 horas resolver o seu problema. E aí é muito mais... Aí, detalhe, contrato. Assistência 24 horas por dia, de segunda a segunda, feriados, domingos e sábados, coisa que os contratos recentes não tinham. Interessante isso aí, a gente vai, né, fica feliz aí, próximas semanas, se Deus quiser, vai estar normalizando. Sim. Né? E assim, eu acredito que uns 2, 3 meses para poder sanar esse problema desse nosso móvel que tá lá, esse processo licitatório. Eu acho que uns 2 meses, acho que até menos. Porque E aí depois, já tá quando, andando, quando, né? quando fizer, colocou o nosso para funcionar, resolveu o nosso A portátil, gente devolve O móvel. o móvel e fica com fixo. Na realidade é o seguinte, assim, tudo a gente pensa em curto, médio e longo prazo. Se eu estiver gestor a médio e longo prazo, a minha ideia como gestor é que esse aparelho fixo ele fique para a parte ambulatorial e que nós possamos fazer um processo de locação para a parte emergencial do município. Que aí um dos planos que eu tenho como gestor é criar um serviço de imagem no hospital. Não só com raio-x, mas tomografia e ultrassom. Então vai ter um setor de imagem no hospital. Esse é um dos projetos que eu tenho. Onde vai ter lá a tomografia do paciente, onde vai ter o raio-x e onde vai ter a ultrassom. super interessante. Aqui, eu vou de acordo com as perguntas, não vamos falar de um assunto, vamos falar em outro. Sim. Fiquem à vontade, pode falar. Não, só para reafirmar para quem está ouvindo, o aparelho fixo, por exemplo, nosso, ele teve problema numa placa de comando, e aí você precisa atualizar o programa, e para atualizar você tem que trocar essa placa. Então cai no que o secretário falou. Quando a gente tem um aparelho próprio, se ele fica obsoleto, se ele fica antigo, você tem que descartá-lo e comprar um novo. Na locação, não. A empresa é obrigada a te entregar uma tecnologia sempre atualizada. Então essa é a tendência que a gente está seguindo. Super interessante. Temos aqui, ó, Covid. Alguém perguntou aqui como é que está o Covid na cidade, como é que tá as internações. E aí é bom a gente até entrar nesse assunto e falar sobre aquele boato que aconteceu alguns dias, eu estive lá até conversando com os senhores, de que seria desmontada a tenda do Covid. Todo mundo ficou aí alvoroçado no meio da pandemia, vai desmontar uma tenda, e aí eu fui lá... Aquele dia, né? E nem nada disso. Foram 2 boatos, a tenda do Covid que tinha parado as vacinações, né? A vacinação Você vai também. falar da vacinação já. Vamos falar daqui a pouco. Eu falei com o vereador fake news. Na realidade, essa boataria existe mesmo em política, né? A gente já está acostumado com isso nesses anos todos de serviço público. Mas o Covid no município, ele, graças a Deus, hoje, ele é extremamente animador com respeito ao futuro. Hoje o Estado, na região Médio Paraíba, se encontra em bandeira amarela, então risco baixo de contaminação. Nós não temos hoje nenhum paciente internado dentro da unidade do HMI. E faz tempo já que eu tive esses dias lá. Não, tanto no hospital de campanha, que o pessoal popularmente chama de tenda, Sim. e nem na enfermaria. Nem na enfermaria. Que Nós temos alguns pacientes ainda no hospital regional, porque na realidade são pacientes que já estão há muito tempo internados. Pacientes de UTI já se agravaram durante muito tempo. Médio tempo de internação na UTI, em média, no mínimo são 20 dias. E ali eles já estão, às vezes, alguns ali há 40, 50, 60 dias. Então, dentro do município hoje, nós não temos nenhum Covid. Existe um número reduzido de pacientes procurando a tenda.
Mas Chegou, há um sinal chegou a de bater alerta. 80, 85. Eu tenho uma média aqui, posso falar? Sim, Felipe? claro, com certeza. Vamos lá, nós tivemos um pico só chama no pico da curva, né? De 80 a 90 atendimentos dia. Aí eu fiz a última média juntamente com o Dr. Luiz Alexandre, que é o superintendente técnico, Uhum. e a gente teve um número de 20 atendimentos em média no mês de junho. Julho caiu para 18,5 na média, e agosto a gente começou agora. Nós tivemos um caso ontem que necessitou de regulação, e em torno de 2h30, 3 horas no máximo, esse paciente foi regulado para ser cuidado no hospital que tenha mais que esteja mais habilitado a cuidar. Então é essa tranquilidade que a população tem que ter. Sim. Agora, o importante é o seguinte. Tive uma notícia ontem, anteontem. O grupo de secretário que a gente participa, né, dentro do estado, a gente fica sabendo das informações. Hoje o estado do Rio de Janeiro, apesar da gente estar na bandeira amarela na nossa região, existe um alerta que é da variante Delta, que está aumentando o número de infecções na região do estado, no estado do Rio de Janeiro e na nossa região Médio Paraíba. Então, acende-se uma lanterna, né, amarela em Tipo relação assim, a isso. Tá legal, mas estamos... Tá legal, mas a gente precisa repensar as medidas sanitárias no modo geral, porque de fato houve uma contaminação. Eu costumo falar o seguinte: você quer saber se o Covid acabou ou não? Começa a olhar próximo das pessoas que você conhece, o número de mortos, porque ele vai chegando aos poucos. Antigamente o Covid era uma pessoa que morreu na China. É isso aí. Né? Aí agora, daqui a pouco, era uma pessoa que morreu nos Estados Unidos, depois no Brasil. Daqui a pouco era um amigo de um amigo de um amigo seu. E aí Exatamente, daqui a pouco é um parente seu. Daqui a pouco... E se você observar, você vai ver que existem algumas pessoas do convívio que já estão te falando assim: olha, testei positivo. E já uns 30 dias atrás essa maré não tava. Mas na minha opinião, eu acredito que não é algo desesperador, algo que vai voltar, né, a subir a curva, nada disso. Até porque a vacinação está avançando de uma forma bem bacana. Mas é uma variante que tem alta transmissibilidade. Então, ela transmite com muita facilidade. Então, você está aqui e agora principalmente no público jovem. Nossa vacinação está em 23 anos. Abaixo de 23 anos. Com a variante Delta, hoje você tem muita transmissão do vírus. Então, a transmissão está muito rápida. Porque essa variante, ela transmite muito rápido. Não é que ela grava, mata mais do que a outra, não. Ela só transmite muito mais rápido do que as outras variantes. Interessante isso. E amanhã, mandar um recado aí, ó. 23 anos amanhã. 23 anos. Amanhã chegamos em 23 Nós anos. somos o município do estado do Rio de Janeiro, um dos municípios do estado do Rio de Janeiro e do Brasil com a média maior de vacinação. O número de vacinados, a média nossa maior é tanto maior que a nacional e tanto maior que a estadual. Então isso, a média, né? Dentro da média. Não tô falando que lá, mas eu vi no Jornal Nacional que Mato Grosso do Sul vacinou. Não, tô dizendo a média nacional. São 2 pontos, nós tá falando de vacinação. Esses dias foi suspensa a vacinação. Só foi dado, acho que a D2, mas eu acho que foi na quinta ou sexta-feira. Aí todo mundo, mas o município não tá vacinando. É importante as pessoas de casa saberem que é o governo que manda pra nós essa vacina. Sim, não são nós que fazemos a aquisição, não. O governo manda pra nós, mas existe uma equipe muito bem treinada e uma forma de se administrar essas vacinas que é importante. Hoje eu tive com o prefeito de Porto Real e eu brinquei com ele e falei: prefeito, nós estamos dando um show em vocês, hein? Porque a gente tá no 23 e você tá no 33. Ele, como? Brincou comigo, né? Como? Gestão. Falei, mas você recebe a mesma vacina que eu? Sim. Aí é uma questão de como você distribui. Mas você não falou o segredo não, né? Não. Segura. Eu só brinquei com ele. Falei, nós estamos em 23, vocês estão em 33. Brinquei. Mas é claro, eles estão indo bem também, o ritmo lá tá dentro da média, tá tranquilo. Mas é porque, assim, nós tivemos algumas medidas, né? Eu quero até ressaltar a Andréia, ela é uma excelente profissional. Nossa equipe é muito top. Criamos o drive-thru, fomos para Maromba. Então, com isso, ampliou a vacinação. Eu acho que você sabe disso, mas nesses 40 e poucos dias que a gente está aqui, a gente praticamente duplicou o número de vacinados de Itatiaia. Então, isso também foi algo muito bacana e que vai impactar no Covid lá na frente. Vai impactar no hospital, vai impactar nos PSFs. E a vacinação, de fato, é o que vai resolver essa questão da doença. Não, com certeza. E engraçado que nós estávamos dando aí a vacina da H1N1, né? Uhum. E aí eu recebi um áudio de alguém falando, isso com 5 ou 10 dias que você tinha subido a pasta.
Sim. Ó, a vacinação foi suspensa aí, ó. Avisa você que. Eu fiquei desesperado. Eu falei, que isso? Não é possível. Aí liguei pra ele, falei, poxa, ouvi esse áudio aí, mandei o áudio pra ele. E na verdade a vacina não tinha sido suspensa. Era uma fake news. São coisas que, infelizmente, as pessoas fazem isso Vereador, você até me permite. diariamente. Você me interromper, você está falando de fake news essa semana. As pessoas, elas são cruéis quando elas têm objetivos pessoais na política. Não públicos. E não objetivos públicos. Essa semana rolou na rede social uma foto do paciente, um dreno de tórax, um galão Verde. desse verde. Eu recebi. Né? Desinfetante. Parece aquele de combustível, quando você É, acaba a aquele gasolina, galãozinho, né? sim. E vai lá. Aquele é de material de limpeza. Estavam dizendo que essa foto era atual do hospital. E repetir hoje E de era novo. mentira. E eu não sou muito de. Repetir de novo, né? De novo, na E eu minha... não sou de ficar me manifestando, querendo me defender, rede social. Mas eu fiquei tão indignado, porque essa foto, inclusive, ela foi enviada para mim no dia 11 de junho. Eu até printei e mandei lá, por um profissional de dentro do hospital, que eu conheço, que foi até minha paciente. E ela mandou para mim dizendo, olha a situação do hospital. E aquele dia era o meu primeiro dia. Eu fui nomeado dia 10, dia 11, o primeiro lugar que eu fui foi no hospital. E ela me mandou essa foto. E isso não existe mais. Só que as pessoas pegaram essa foto e foi realizada lá no dia 11 de junho. E colocaram como se fosse algo hoje. atual. Hoje, atual. A realidade. Não é. Não é. Na realidade, assim, existem coisas para Muitas melhorar. ainda. Muita Muitas. coisa. Tanto no hospital quanto na saúde. Mas você pegar isso, um fato desse que aconteceu no dia 11 de junho e colocar na nossa conta agora com 45 dias de gestão, é no mínimo uma situação extremamente irresponsável com a população e desonesta. Essa que é a verdade. E desumana, de certa desumana. forma, né? E aí você coloca também essa questão da vacina. Quando nós paralisamos da gripe simples ali, nós paralisamos da gripe simples. Não foi do Covid. O Covid que estava funcionando normal. Mas aí eles pegaram o quê? Olha, paralisaram a vacinação. Pegaram a informação da gripe, a vacina da gripe, colocaram a Semearam como se fosse. para gerar E problema. agora, né? nesse momento, nós estamos aí. É importante nós ressaltarmos aí que no dia 12 de setembro teremos eleição. Então Sim, agora as sim. fake news irão acontecer. Acontecer. Hoje eu tenho uma pergunta aqui, me perguntaram por que o posto de saúde Penedo, né, lá tá fechando na hora do almoço. Aí eu mandei uma mensagem para responsável da atenção básica e mandei pro enfermeiro Leonardo. Ele me disse que isso nunca aconteceu. Não vem acontecendo. Então, as pessoas colocam isso em grupos, existem diversos grupos no município, e colocam, o PSF fechou na hora do almoço. O PS não é assim. Mas infelizmente as pessoas, é importante isso. Eu deixo aqui, eu vejo que você utiliza muito o seu Instagram pessoal, o seu também. Qualquer coisa pode mandar mensagem pra gente, Pode, perguntando. pode. Nós estamos aí para esclarecer. Porque é importante para nós isso. Vereador, Levarmos a verdade. e mais do que isso, o hospital está aberto, a diretoria está aberta, tanto para ouvir os profissionais quanto a população. Essa nossa tônica foi uma das pedidos do secretário, com a anuência do prefeito, dando autonomia à gestão participativa. Então, você que está ouvindo aqui, tiver alguma dúvida quanto ao hospital, você pode ir direto lá que eu vou receber. Eu vou adequar minha agenda e eu vou te receber. Já fiz isso com vários munícipes para ouvir. Eu vi uma do vídeo, que o rapaz fez um vídeo, e depois, mais tarde, eu vi uma foto junto com um casal. Isso, tive recebendo eles. Expliquei para eles que, na verdade, nós conseguimos uma medida para que a filha dele fosse atendida. Uhum. Porque naquele dia nós estávamos com algum problema de pediatra, né, no mesmo sentido que a gente falou. Levamos lá, foi atendido e retornou. Quando entendeu essa situação. Sim, o que a gente tem feito nas redes sociais foi o que eu falei. Essa eu me posicionei ali embaixo porque eu achei um absurdo. Mas o que eu tenho feito como secretário? Tentado se aproximar dessa população. Quando eu vejo os comentários negativos, eu não tenho problema com comentário negativo. Não tenho problema com crítica. Assim como eu também não tenho problema com elogio. Eu aprendi isso uma vez. Né? Se você dá muita ênfase para crítica e para elogio, você tem problema com vaidade. Uhum. Então, eu não esquento nem com elogio e nem com crítica. Mas existem algumas pessoas que a primeira coisa que quando ela critica, eu vou lá e dou uma olhadinha no perfil dela. Quando eu vejo que existe um perfil político, de fato eu não chamo essa pessoa no particular para poder conversar. A gente sabe Mas que já é algo. porque já é algo político. Então eu não vou ficar desgastando porque a pessoa está ali para fazer política. Claro. E não para fazer uma crítica construtiva para a gestão. Essa semana teve uma munícipe de Itatiaia que ela colocou lá dentro das reclamações sobre a fita de glicemia. Quando eu entrei no perfil dela, eu vi que ela não tinha nenhum envolvimento político e que de fato era uma munícipe reclamando, e com razão, das fitas de glicemia. O que eu fiz como secretário? Mandei uma mensagem para ela no Messenger, dizendo, olha, me apresentei, expliquei para ela como estava a situação da fita de glicemia, que também é um processo que nós abrimos na nossa gestão.
que não existia, das fitas de glicemia, que é extremamente importante para os pacientes diabéticos, que dependem dela no dia a dia e que não tem condições financeiras, às vezes, para comprar, né? Porque é um custo muito alto para algumas pessoas. Sim. Então, conversei com ela e ela ficou satisfeita com a resposta, né? E respondeu para mim o seguinte: olha, eu nunca pensei na minha vida em receber mensagem de um secretário. Olha que legal. É. Faz a diferença. Sim, com certeza. Você tá perto, você dá oportunidade para as pessoas trazer, externar a sua dificuldade, a sua necessidade. Você saber dar oportunidade de as pessoas virem e falar, poxa, eu tô passando por isso. Você ouvir é importante para as pessoas. E eu tenho certeza que muitas das vezes, comigo é assim, eu já vi pessoas fazendo diversas críticas, não somente ao meu mandato, à Câmara Municipal, e quando eu chamo, vamos tomar um café para conversar, e que eu apresento o meu trabalho, não que eu seja melhor do que ninguém, não que eu seja o melhor vereador da cidade, da região, do estado do Rio de Janeiro, mas todos os dias eu busco dar o meu melhor. Sim. Todos os dias eu busco realmente fazer valer a pena o meu salário, o voto de confiança que eu recebi nas pessoas. Então, quando eu tenho essa oportunidade, a maioria das vezes eu consigo aí trazer, né, as pessoas aí para perto e elas passar a ajudar na construção do nosso município. Igual eu disse anteriormente, dificuldade e problema nós vamos ter na cidade em todas as secretarias. Mas se a população participar, começar a externar, chega no hospital, tem um problema, mas por que não está acontecendo isso? Quero falar com o diretor. E se for até você vai explicar e ela vai entender, porque a gente não tem sacanagem ali. A gente trabalha com seriedade. Abertamente. Tanto para o legislativo que vai lá fiscalizar, quem vai fiscalizar, a gente está aberto, né? E dizer que a gente entende perfeitamente a condição da população. É um bom tempo assim, né? Especialmente nos últimos 6 meses. Obviamente que a gente entende que o pessoal está desacreditado, né? Que não era ouvido. Então a gestão hoje ouve o munícipe e ouve de verdade. Não é ouvir, né? Não é escutar, a gente ouve e tenta atender dentro do que a gente pode fazer hoje. Como o secretário falou, a gente tem medidas de curto, médio e longo prazo. Então o que a gente pode fazer agora a gente está fazendo, produzindo de médio e trabalhando para deixar um legado para o longo prazo. Que se tivesse feito isso lá atrás, hoje não estaria acontecendo isso aqui. E tem que então essa é a nossa missão. E o trabalho tem que dar continuidade. Né? Você falou de legislativo, é interessante entrar no assunto. Né, do empréstimo não, como é que foi que falaram? A fake news do empréstimo dos 30 milhões. Hashtag o cheque em branco, né? Foi isso que eles utilizaram aí. E assim, eu fiz um vídeo de 11 minutos. Ninguém gosta de ver vídeo, muito mais de política. Eu fico feliz quando eu tô na live aqui. Chegamos aqui, batemos 90 pessoas assistindo simultaneamente. Porque política hoje em dia ninguém quer saber. Quinta-feira, né? As pessoas querem ver um jogo, querem ver um futebol, querem ver as Olimpíadas. Flamengo, né? O Menguinho, mas a gente fica feliz, né? O Vasco foi segunda-feira, né? O Boca é só na segunda. Assim, eu fico feliz quando as pessoas procuram participar. Né? E assim, eu tive o prazer de fazer um vídeo de 11 minutos explicando passo a passo. Eu falo que, enquanto vereador, eu diversas vezes, quando chegava a abertura de crédito na Câmara, eu sempre tive portas abertas no governo do Dudu. Às vezes eu ia no Dudu mesmo. Dudu, o que é isso aqui? Ele, caneta, ele botava, é pra isso. Então não tinha dificuldade em aprovar esses projetos. E sempre falei isso, tenho isso pro prefeito Terino Iberê. Sim. Tanto que eu votei contra. Estava no período eleitoral, eu votei contra em primeira discussão. E aí ele enviou os secretários na Câmara, fizemos uma reunião, esclareceu para nós para que seria, entendeu. Aprovamos. E aí aconteceu prisões, toda aquela situação, e eu reprovei os 30 milhões. Dias depois, eu aprovei, né, uma abertura de crédito na gestão dos senhores já, de um pouco mais de 22 milhões. 22 e um pouquinho, acho. Mas tivemos uma reunião na segunda-feira, que alguns não participaram. Tinha ali especificado para que seria, né, essa abertura aí de crédito, que era um superávit. Tive que ouvir no plenário, não participou de reunião, não entendia do que se tratava. O projeto estava lá com todas as especificações, não procurou pedir 5 minutos de recesso. Se eu não sei de um projeto que ele entrou com regime realmente de urgência, porque estávamos aí para entrar em recesso, não pegou o projeto para ler e eu tive que ouvir isso. Pior disso, essa semana um vereador fez uma cobrança, né, relatou em relação às condições dos colchões, falta de lençol, esses itens que está faltando no hospital ou estão deteriorados, que foi aprovado, né? Nós aprovamos aqui. Nós aprovamos não porque ele não aprovou, ele foi contra. Então, parte daí. Né? A Câmara aprovou, beleza. Então, nós aprovamos, a Câmara aprovou. E acha que quando aprova uma abertura de crédito de 22 milhões, parece que no dia seguinte chega uma maleta de dinheiro no hospital, na saúde ou na mão do prefeito, e que ele vai pegar 22 milhões ali e vai comprar o que ele quer e vai resolver os problemas. Não é por aí. Tem o processo, tem o trâmite, tem a morosidade. Né? Então, assim, a gente
fica às vezes chateado quando as pessoas querem fazer, às vezes, politicagem. Sim. Eu tive a oportunidade, enquanto na época, na eleição em abril, eu era vice-prefeito e eu aprovei uma abertura de crédito pro prefeito que também era candidato. Então, assim, eu faço as coisas com toda a seriedade do mundo. Eu sei que realmente é bom para nossa população, vai ajudar, vai agregar. Agora, fazer politicagem, isso eu não faço. Mas os 15 milhões, os 30 milhões aí, que não eram 30, né? Era um pouco mais de 22. São 15 para a saúde. 15 pra saúde. E nesses 15 estão esses processos aí abertos. Está tramitando. Estão tramitando. Então, assim, a população vai ver esse dinheiro sendo gasto, né? E falar para a população que não é se fala de crédito, um empréstimo com banco, deixa não é bem isso, claro. né? O superávit é um dinheiro da saúde, dinheiro nosso, né? E que foi aprovado para a Câmara. Eu gosto de dar esse exemplo, né? A Câmara, ela é casada com o Executivo e o Legislativo são casados. É como se você estivesse na sua casa, você e a sua esposa. Então, se você tem uma gestão familiar responsável, quando você vai comprar alguma coisa, você precisa da aprovação do quê? Do marido e da mulher. Uhum. Não é? Se a mulher resolver não querer, e a gente que é casado sabe disso, né? Se a mulher falar assim, não vai comprar, se a gente comprar, dá briga. Mas é um dinheiro. Exatamente, mas é um dinheiro que a família tem. Então, o superávit é um dinheiro que a saúde já tinha, mas ela precisava da Câmara para autorizar a sua ação com esse dinheiro. Não é um dinheiro a mais, não é algo liberado, não. É um dinheiro nosso da saúde que já existia, mas que nós precisávamos da esposa, que era a Câmara, liberar para que a saúde, para que o gestor de saúde pudesse, de fato, abrir todos esses processos que nós abrimos, inclusive esse do hospital que você citou. Já abrimos para comprar cobertor, lençol, tudo isso. Né? E de fato, né? Não precisa ninguém fazer uma denúncia. Nós estamos aqui dizendo, está faltando mesmo. Sim. O raio-x está parado, mas já estamos. Tem poucos lençóis, tem poucos colchões. Isso tudo está sendo. E quando se fala, quando vocês vêm aqui e falam a verdade, a gente leva um pouco de esperança às pessoas. Sim. Né? Quando aquilo que eu sempre digo, as pessoas vêm até mim, vereador, tá faltando isso. Eu procuro saber, eu tenho a resposta, eu falo, tá faltando. Mas tal dia vai ser resolvido. E é interessante a gente ressaltar aqui que a abertura de crédito, ela pode ser suplementar. Né? Por exemplo, estava previsto no orçamento para 2021 aquisição de 20 colchões. Eu entrou no hospital e entendeu que precisava de 30. Caminho, tivemos uma pandemia, então, vamos comprar mais 10. Acrescenta mais 10 aí. Vai ser uma especial. Né? É algo que não estava previsto. Vamos colocar ar-condicionado aí. Exemplo aqui, no setor que não tinha. Beleza? E o extraordinário, que é uma pandemia, é algo que acontece assim no meio do caminho, que você fala, fui pego de calça riada, então vamos fazer, esse é o termo que a gente usa, né? E aí vamos fazer aqui para poder resolver. E não é, as pessoas acham que tudo tem sacanagem. Né? Mas João, eu vereador, né? É plausível que a população como um todo entenda assim. Por isso a gente tem que estar aberto e agradeço você como vereador que está dando esse canal aqui, para que a população entenda que hoje a gente pode responder pelo que a gente faz. E a gestão hoje é clara, transparente, bem aberta. Então, a secretaria está aberta, o HMI está aberto, a gente vai receber todos que tenham dúvida, a gente vai esclarecer, documentação que tiver, tá lá. Com certeza. Uma outra pergunta aqui, que é interessante, uma pessoa perguntou o seguinte, por que se investiu, a pessoa não teve, acho que o entendimento que existe diferença do 24 horas e do PSF, aqui em Penedo, que eram juntos, numa mesma unidade pequena, e na verdade eu entendo que nem hoje, para atender ali, aquela unidade, ela atende. Teria que ampliá-la, teria que construir uma nova. Sim. Por que ao invés de ir para o novo, né, ao invés de inaugurar o 24 horas, não se investiu naquele que estava e permaneceu com estavam os dois juntos? Isso é uma das perguntas que fizeram para mim também, né? Não construiu, o terreno é da prefeitura, aquele imóvel é da prefeitura, por que não fizeram? Quando nós chegamos, vereador, existiu um imóvel alugado no nome do município, né, desde 2019, um imóvel que estava sendo pago pelo serviço público, mas que não estava sendo usado. Que é hoje onde está o 24 horas de Estava em reforma, né? Estava em reforma, desde 2019. Adaptação. Então, adaptação, uma série de outras coisas. Na realidade, quando nós chegamos, o imóvel estava praticamente pronto, existiam algumas pendências, e ainda existe algumas que a gente está, durante a semana, eu estive lá visitando, eu fiz um relatório, encaminhei até o senhor. Não sei se você viu lá, a gente já botou porta de emergência, já tá, que é a parte do expurgo que a gente está fazendo. Só que antes funcionava PSF 24 horas na mesma unidade que, como você falou, não tem condição nem de atender talvez o PSF, talvez. Mas imagine, 24 horas de PSF. Mandaram vídeos pra mim, super lotado na época de pandemia, aquela coisa louca.
Então, só para você ter uma ideia, a sala de estabilização do paciente anterior, lá onde era o PSF, era um Eu fico corredorzinho. paciente, eu fico enfermeiro. Não Exatamente. Não, se você precisar de 2 ali para fazer massagem cardíaca, medicação, na hora que o paciente estiver parando, Não, rolava. não rolava, Não consegue. porque não dá. Não dá. E aí muito falaram assim, mas vocês mudaram para um lugar, ainda falta o lugar para lavar o pano de prato, falta o lugar para lavar o expurgo, o pano de chão. Nós sabemos, e são coisas importantes sim. E já está sendo tomada a medida da obra, já está fazendo lá a parte das adequações, o lixo Sim, lá sim. fora, tudo direitinho. Mas do jeito que está hoje, é infinitamente superior ao que estava as 2 unidades juntas. Correndo risco de vida para a população. Eu falo para você que se chegasse um paciente parando lá, o médico, o enfermeiro e os técnicos iam ter muito trabalho para poder fazer uma manobra naquele paciente, porque não tinha espaço físico para isso, não tinha espaço. E pior, eu fiquei sabendo de um caso que teve um paciente, há meses atrás, que convulsionou, e a máquina era pequenininha, o espaço era pequeno, ele caiu no chão. Assim, situação deplorável, deplorável. Então, quando a gente pensa em fazer um imóvel que estava desde 2019 em reforma e que já estava praticamente pronto e que não colocaram para funcionar, a gente teve feito para ir lá e botar para funcionar. Sim, com certeza. A gente foi lá e colocou para funcionar. Então, funciona. Você vai lá hoje, 24 horas, tá lindo. A parte interna, a sala de emergência, os consultórios, tudo tá muito bonito, bem sinalizado, o nome dos consultórios, recepção, tudo bonitinho. Falta algumas coisinhas? Falta, mas tá muito melhor do que estavam as 2 unidades juntas. Com certeza, mas temos que pensar também nesse PSF que ficou lá agora, para podermos aí reformar, Sim, ver, sim. elaborar um projeto, se existe a possibilidade de expandi-lo mesmo ali, ou construir um outro na Nova Peneda, a prefeitura tem uma área muito Sim. boa ali, né? É, a realidade é que parece que Penedo tem 8 mil pessoas, é isso mesmo? Atende entre 8 e 9 mil pessoas, Tá. segundo o Então, Leonardo. a legislação pediria aí até 3 mil pessoas 3.500 no máximo aí. por... Então, Verdade. aqui cabe, secretário. Então precisava dessa Pelo menos e mais duas. Na realidade, o PSF é outro problema que a gente encontrou. Né? Hoje, o Programa de Saúde da Família, a atenção básica que a gente chama, ela faz uma cobertura hoje no município de Itatiaia de apenas 70%. Então, quando eu cheguei, as minhas 2 coordenadoras de atenção básica, eu já cheguei brigando com elas. Eu falei assim, como assim o PSF tem dia de marcação de consulta? Eu falei para elas, isso não existe. Elas ficaram olhando pra minha cara assim, isso não existe. PSF é porta aberta. Eu tenho que chegar lá de 8 às 5, de segunda a sexta-feira, e eu falo assim, eu quero ser atendido, e o médico no máximo me atender à tarde, ou atender no outro dia. Mas ter dia de marcação de consulta, eu fiquei indignado com aquilo. Aí elas, gentilmente, não falaram comigo naquele momento e pediram uma reunião. Quando elas me pediram uma reunião e me colocaram, né, a situação de que existe 70% de cobertura de PSF, nem 70%, aonde, como vocês falaram, a população de Penedo, 8 mil pessoas, um PSF só para atender aquele tudo de gente, aí a gente estava vendo que elas estavam fazendo era milagre. Milagre. Por isso é que tinha um dia de marcação de consulta. Se não fizesse, porque tem vários bairros usando um PSF só. É por isso que nós vamos batalhar para a construção desses 3 PSFs que já estão aí licitados, já tem empresa para fazer. Teve um problema de contrato, mas a gente está tentando resolver isso. E aí nós vamos construir os 3 PSFs. Construindo, a gente começa a trazer uma cobertura maior de PSF. Aí vai impactar no hospital dele. Claro, isso aí. E uma série de outras coisas. Hoje os programas todos, DST AIDS, programa familiar, tudo isso não é capilarizado para os PSFs como deveria, porque o enfermeiro não dá conta, o médico não dá conta, o técnico de enfermagem não dá conta, o agente comunitário de saúde não dá conta, porque a cobertura é muito baixa. E essa mudança aí, separação, né, de 4 horas de PSF, essa semana eu estava no Rio, ontem pela manhã recebi uma ligação, ligação não, WhatsApp, a gente fala ligação, de uma amiga, chateada, que era 7 horas da manhã, e que o PSF estava fechado. Aí eu gentilmente, né, mas o PSF sempre esteve fechado 7 horas da manhã. O PSF funciona de 8 às 5. Não, mas eu sempre vim marcar consultas aqui. Porque anteriormente da separação, o 24 horas ficava aberto. Como era a mesma unidade, o mesmo prédio, ficava aberto, chegava ali, todo mundo se acomodava e aguardava isso. Agora não. Agora é de 7 boa até às 7 horas. E existe uma diferença. Por exemplo, 24 horas. Eu tô desse de bike aqui agora, estou com um acidente, ralo meu joelho. Eu vou correr ali no 24 horas, vou fazer um curativo, mas se tiver que manter fazendo curativo por mais dias,
amanhã eu já vou ter que ir lá no PSF fazer o curativo lá, de 8 às 4, eu acho. Então existe a diferença. Ali quem vai no PSF e marca consulta, é ser especialista, é pediatra, é lá no PSF. Aqui é mais questão de emergência. Então a nossa Exatamente. população, e até é interessante, secretário, pedir que a nossa comunicação da prefeitura dê mais publicidade em relação a isso, explicando a diferença entre eles, entre o 24 horas e entre o PSF. Né? Então, ontem essa moradora aconteceu isso. Eu estava no Rio, só que ontem a agenda estava pesada. Eu não consegui nem gravar um vídeo para explicar. Porque da mesma forma que era a dúvida dela, eu acredito que era de todo mundo. Gente. Porque as pessoas tendem a misturar as duas unidades porque era misturado, né? É natural que ela pense que devia abrir mesmo às 7 horas da manhã. Não, é verdade. E assim, as pessoas sempre acostumaram, né? Sempre ir ali, chegar mais cedo, 5, 6 horas. E assim, uma outra coisa que é interessante. Existe a viabilidade. Como eu mesmo disse aqui, eu ia perguntar, mas eu já disse. Eu acho que o normal é as pessoas ir lá e marcar consulta a qualquer horário, 9, meio-dia, 10 horas, o dia seguinte. Será que seria possível marcarmos essa consulta? Porque tem gente, dá dó. E com medo de perder uma vaga e a necessidade de fazer uma consulta, às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Sim. Você acha que no futuro aí, bem próximo, conseguiríamos ter essa saúde? As pessoas às vezes marcam uma consulta pelo WhatsApp. Tem novidade aí, vereador. Na realidade, assim, vereador, eu falei, eu tô pensando em gestão curto, médio e longo prazo, né? Então, quando eu penso curto prazo, eu posso estar secretário, né, esse ano e posso não estar o ano que vem. Se eu não estiver secretário o ano que vem, eu já deixei muita coisa preparada para o meu sucessor, inclusive o superávit, inclusive a suplementação que foi aprovada. E com esse dinheiro ele vai fazer muita coisa que eu já coloquei na cara do gol, né? Quem gosta de jogar sinuca, eu já botei a bola na boca da caçapa. Já tá... É só ele começar a fazer... porque eu não tô aqui pensando em política, eu tô pensando em população. Se tivermos mais tempo para poder fazer isso, com certeza não existirá mais, na minha gestão, nenhum PSF com portas fechadas, que eu chamo de portas fechadas, onde eu tenho que ter um dia específico para marcação de consulta. Não, eu vou chegar lá terça-feira e vou dizer, olha, eu quero ser atendido pelo Dr. João. O Dr. João atende, o Dr. João hoje a agenda dele já tá cheia, mas amanhã você já pode vir. A marcação é aberta, ela pode ir a hora que ela quiser, dentro de horário de 8 e 5, é claro, como a gente falou, né? De 8 e 5 ela vai chegar, ela vai poder fazer a marcação. Não um dia específico para marcação. Hoje acontece porque a cobertura do PSF é baixa. Então, por isso que precisa desse dia de marcação. Eu fiz agora recentemente um projeto de lei, deve chegar no Poder Executivo. Eu tenho até que ir conversar com o prefeito em relação a isso. Pedi até o mesmo que vete isso aí, né? Porque a gente está sujeito a esquecer, a errar. Solicitando o Poder Executivo aí, obrigando que seja publicado aí no site, no Facebook, Instagram, a relação de medicamentos que constam que tem no nosso município. Eu já vi aquela farmácia central lá em Itatiaia. Então o morador tem que pegar uma dipirona, tem que pegar uma moxilina, aí ele sai daqui, chega em Itatiaia e não tem. Então ele vai ter no site da prefeitura se existe, e o mais importante, qual que é de responsabilidade do governo municipal, do governo estadual, né? Então acho que é interessante ter isso, só que eu esqueci de colocar lá para dar um prazo pro prefeito, né? Eu coloquei lá que essa lei entra em vigor na data de publicação, então se ele publicar amanhã, depois da manhã eu vou ter que ir lá cobrar, então... Eu tinha um projeto, vereador, eu tô parecendo que eu sou candidato por... Mas eu tô dizendo assim, eu tinha um projeto, se der tempo de implantar esse projeto aqui, de medicação em casa, onde a prefeitura entrega esse medicamento em casa. Perfeitamente possível. Interessantíssimo, hein? Aonde ele vai pedir por WhatsApp e com a receita, é claro, talvez você faz tudo. Talvez seja muito mais econômico para o município do que colocar uma farmácia em cada polo. Sim, e não pode colocar. Para eu colocar uma farmácia em cada polo, eu preciso de um farmacêutico para cada polo. Porque senão o Conselho Regional de Farmácia multa a prefeitura. Então, para eu dispensar a medicação, se eu tenho ali uma cartela de dipirona e eu estou dispensando ela para a população, eu necessito de um farmacêutico. Então você imagina, se eu colocar um em cada bairro, eu vou precisar de um farmacêutico que vai onerar a folha de pagamento. E vai ficar inviável. Agora, se você pega, por exemplo, uma farmácia central, onde você, pelo seu WhatsApp, imagina, olha, eu tô com a receita aqui do Dr. João. O Dr. João me passou aqui a amoxicilina, dipirona, como você falou, Buscopan. Aí eu, pelo WhatsApp, eu mando para a farmácia central, tô cadastrado num prontuário eletrônico, ela vê e envia. E a pessoa chega no motoboy na sua porta com a medicação? Bem. Isso é possível? É possível. Muito possível. Não nesse momento, mas... Não nesse momento. Já a longo mas no prazo, momento futuro, a longo prazo, sim. Primeiro a gente precisa ter remédio, eu acho que... Esse momento, antes de contratar o motoboy, era comprar remédio. Primeiro a gente vai comprar o remédio, estruturar a farmácia e depois esse projeto a longo prazo. É uma cobrança que nós temos também, secretário, é sobre a fralda geriátrica.
Muitas pessoas cobram sobre isso em relação... Tem pessoas que realmente necessitam. Uma senhora aqui em Itatiaia, ela me ligou um dia, tadinho, foi na casa, até chorou por causa disso. Como é que tá esse processo de fraude? Tem uma previsão? Então, foi muito legal você ter perguntado, porque como nós só estamos há 45 dias, existem notícias que a gente fica sabendo pela boca das pessoas. Costumo falar assim, eu não tô conseguindo, eu ainda não cheguei à ponta de todas as pontas, para saber de fato o que falta em tudo. Porque é muita coisa que falta. Então, por isso que eu listei os 12 pontos de prioridade, porque eu acreditei que naqueles 12 seriam importantes. Então, você está me dizendo uma informação que eu mesmo, como secretário, não sabia. Você está me dando essa informação, o que eu vou fazer? Amanhã eu já vou pegar a minha equipe que eu tenho de contratos e dizer o seguinte, por que não tem? Eu vou começar a fazer a pergunta, por que não tem fralda geriátrica para distribuição para a população? E às vezes quando tem um outro questionamento da moradora, ela tem que pegar, por exemplo, 5 pacotes por mês, na época, eu tô falando de... Dando um exemplo. Vamos dar um exemplo de março, até do ano passado. Se ela tinha que pegar 5 pacotes, ela pegava 4, 3, às vezes. Então isso assim é muito ruim, porque tem realmente no nosso município, embora muitas pessoas não acreditam, tem pessoas que realmente não têm condição de comprar uma dipirona. Tem pessoas que realmente não têm condição de comprar uma amoxicilina, uma fralda geriátrica. Então é pensando nessas pessoas aí, se colocando no lugar dessas pessoas, que a gente busca sempre o melhor. Eu sempre, enquanto vereador, sempre busquei um diálogo com o Poder Executivo de entender. Porque tem pessoas que chegam no meu gabinete, chegou uma senhora, estava em reunião com a equipe, reunião de equipe, e aí ela chegou lá, alguém me ligou, ó, senhora aqui, chateada aqui fora, falando um monte. Fulano de tal, e falou que te conhece, eu não conheço. Pede pra segurar um pouquinho. Passou uns 10 minutinhos, o cara veio na minha porta. Rapaz, recepção, falando muito, falei, não, mais 5 minutinhos. Eu acabei minha reunião, cheguei, ela chegou falando um monte. Aí eu sentei, falei, ela falar, desabafou, né, a gente tem que colocar no lugar da pessoa. Peguei a caneta, o papel e comecei. Qual que é o problema? Eu liguei e fiz contato com a situação que vocês resolveram no dia seguinte. Entendeu? Então, assim, a gente consegue. Só que eu me coloco no lugar das pessoas. Só que muita coisa que chega, do jeito que ela chegou e falou algumas questões ali, se eu for levar pro coração, eu ligo pro senhor, ligo pro senhor, a gente vai entrar em atrito. Sim, exatamente. Então, eu gosto muito de ouvir. Tem pessoas que me mandam áudio, eu escuto. Cara, eu tô com essa demanda. A moça me disse que. Aí eu conto a história dela. O senhor vai ter a história do senhor e nós vamos ter a verdadeira. Mas, vereador, sem querer jogar louros aqui, eu não tô sem falsa modéstia sua, nada disso não. Mas eu falei isso com o prefeito e falo com a população, né? O Poder Legislativo está ali para nos fiscalizar. Esse é o papel de vocês. Né? Uhum. Mas até para se fiscalizar precisa ter educação. Claro. Precisa ter ouvir as duas partes, né? E não chegar com o pé na porta. E o senhor, como vereador, sempre abriu as portas para a gente, sempre foi um parceiro no que diz respeito a ouvir. Isso que você falou é importante. A reclamação, eu costumo dizer que sempre tem 3 verdades, né? A verdade de uma pessoa que te conta, a verdade da outra e a verdadeira verdade. É verdadeira. Então você tem que, de fato, saber as duas para que você saiba a verdadeira verdade e aí tire a sua conclusão como agente fiscalizador. Aí isso é bacana, você não chegar com o pé na porta, secretário, se eu quero ter isso. E assim, exatamente, tem gente que chega, tem fiscalizador que chega e tem outros não. E você sempre foi muito educado, muito parceiro nosso para se tratar disso. Até para entrar no hospital, sempre nunca entrei pela porta ali, que tem aquela porta de emergência, nunca. Sempre vou pela direção, pergunto se eu posso entrar. Qual local eu posso ir, porque tem às vezes eu entro numa enfermaria feminina ali, tá fazendo um procedimento, então é ruim isso. Até pra mim, é constrangedor pro paciente. Né? Eu tava esses dias, uma pessoa me ligou que ficou 20 minutos aguardando um atendimento. Era um absurdo isso. Aí eu contei a minha história. Não agora, em 2018, 2019, meu filho, minha esposa, a gente não tem plano de saúde ainda, e aí meu filho precisou passar para um médico à noite. 11 horas da noite eu fui. Eu fiquei de 11 até meia-noite e meia para ser atendido. É porque tem classificação de risco. Só que ali, eu vi que chegou um rapaz baleado no nível. Exatamente isso aí. Chegou uma emergência, pessoas chegando, e assim, a pessoa estava na recepção ali, no momento algum vinha até mim e explicou por quê. Mas tinha um enfermeiro, amigo, que chegou e contou. João, segura um pouquinho aí, porque suspendeu aqui, porque os médicos, um tá em tal lugar e o outro tá em tal, fazendo um procedimento assim. Então, assim, às vezes acontece de demorar. Mas é importante, eu falei muito isso contigo, a equipe estar preparada dando essa informação. Só dar uma informação importante. Né? Você vê como é que o pessoal tá ligado, inclusive minha equipe. Quero mandar um abraço pra minha equipe. Eu tenho uma equipe top na saúde, assim, um pessoal fantástico. Você já conseguiu fazer uma do raio-x aí em menos de poucos dias? Detalhe, essa equipe, um dos meus diretores lá já mandou um WhatsApp pra mim, colocando o seguinte, retificando, tem fralda sim. Tem? Tá? Tem fralda.
E o coordenador do Almoxarifado da Saúde também informou que tem. Então, os Tem que dois ver qual é colocaram esse gap aqui. aí, o que Tem tá que ver o nesse seguinte, caminho aí. por que essa munícipe falou, ou se no dia não aconteceu alguma coisa. Então, Achar provavelmente essa falha achar aí. o que Não, aconteceu. vou levantar- Mas a informação que vou eu tenho, levantar isso amanhã. graças a Deus. Então Viu? tem, já dá pra... Tá meio caminho. Quero agradecer a todas as pessoas que estão participando. Quem puder compartilhar. Pessoal aí. Já passamos aí 150 compartilhamentos. Deixa eu te falar, ô, 238 vereador. Um comentários. negócio importante é que eu perdi quem falou, mas alguém falou que você tava comendo salgado todo sozinho aí. Tô não. Eu perdi aqui. Quem falou aí, ó, manda de novo que eu falo o seu nome. Então, assim, a gente fica feliz. E aquilo que eu sempre. Uma coisa que eu sempre digo. Hoje, eu tava com a agenda muito tranquila à tarde. Eu parei o carro aqui no estacionamento, desci andando aqui. Fui até o centro da área de lazer. Né? Graças a Deus, ali uma indicação do meu gabinete de 2017. Iremos em breve estar inaugurando. Mas eu gosto de acompanhar todos os dias, se possível, eu passo ali. E nesse percurso aqui, eu gastei mais ou menos umas 2 horas e 20 para chegar lá no Lucas, lá no 24 horas, para saber como é que tava. Conversei com mais de 50, 60 pessoas na rua, que passou, cumprimentou, perguntou. Eu gosto muito, é meu perfil estar na rua. Conversando, ouvindo, entendendo. Porque quando eu vou pro plenário debater, eu sei o que eu tô defendendo. Eu faço que a moradora me liga, eu preciso de um quebra-mola na rua tal, em frente ao número tal. Eu faço questão de ir lá. Porque às vezes eu olho e falo, poxa, minha senhora, Mas não cabe aqui, não né? é melhor colocar um pouquinho ali? É. E detalhe, não vou colocar não, eu vou pedir um estudo de viabilidade. Quem entende do departamento que vai vir aqui, e vai, que às vezes eu falo que é aqui, mas assim, é bom a gente ouvir. Só que a gente aqui, para você melhorar o seu serviço no hospital, para você poder melhorar o seu serviço na saúde, é importante que a população participe mesmo. Nós temos aí o setor da ouvidoria no município. Entra aqui no site da prefeitura, liga lá na Secretaria de Saúde. Tem ouvidoria no hospital ainda? Tem Tem, ouvidoria no não, hospital, tem ouvidoria na inclusive eu saúde. tenho pedido para problemas com o hospital abrir ouvidoria para que eu possa agir administrativamente. Passa por aí. Se você foi mal atendido, faz ouvidoria que a gente pode regulamentar isso, regularizar e corrigir. Só verbalmente, eu não tenho muito como agir. É isso que eu falo pra todo mundo que vai lá. Eu recebo muita denúncia. Eu falo, poxa, oficia pra mim, manda no e-mail. Sim. As pessoas não querem se comprometer. Mas eu não posso também defender uma situação que o cara chega e me fala, ó, ali tá acontecendo isso, você defende. Quando vira, já aconteceu lá no plenário da Câmara, de vereador defender algo e falar que é isso. Eu pegar o microfone, se eu afirmo o que você tá dizendo. Não, porque me falaram. Peraí, se eu trouxe essa casa, que é uma casa séria, uma informação. Se eu procede isso aí, se eu tenho provas. Não, então eu vou ver e depois eu vejo. Então, assim, tem que trazer. Por exemplo, final de semana, às vezes você tá domingo na sua casa, sábado você tá na sua casa, então o hospital tá tudo bem. Ninguém falou nada. A saúde pro senhor também tá tudo bem. Mas se tem um problema no hospital, tem um problema no PSF, entra lá, faz a ouvidoria. E a informação chega até vocês vão levantar, vão esclarecer, e aí até a pessoa, às vezes, que causou um transtorno, vai falar, opa, peraí, tem que tomar cuidado com o que eu faço, porque... Eu não sei em outras gestões, mas na nossa ouvidoria é uma parceira, no sentido de que a reclamação chega e eu vou agir de acordo com administrativamente que eu tenho que fazer. Eu hoje, telefone, se eu ficar hoje no gabinete o dia todo sentado, eu acho que eu capto mais demandas se eu estiver na rua. Porque quando eu criei em 2017, é interessante falar isso, o Facebook, Instagram, eu falo isso em todas as lives. Eu era blogueiro, eu era isso, eu era aquilo. Mas hoje eu tenho Instagram, Facebook e WhatsApp. 2 WhatsApp, por sinal, do É uma gabinete. extensão do gabinete, né? Toda hora mensagem, demanda, é isso, é aquilo, é obra, é falta d'água, entupimento de rede. E assim, eu consigo aqui trabalhar. Tô com a equipe, tá antenada, eu passo pro gabinete. Eles lá no gabinete já emitem, eu só chego lá assim no ofício. E a demanda vai. E quando tem um poder executivo que realmente atende, porque tem poder executivo em outros municípios, né? E eu tive, infelizmente, aí no começo desse ano isso. Quando. O que é pedido do João Márcio aí? Não, atende não, porque eu não gosto dele, ou ele dá uma pancada na gente. Só que nem é meu, não. Às vezes é de um munícipe que mora na maromba. Então, às vezes, o político, quando fala, não vou atender, não vou fazer isso porque o cara é do contra, não é o vereador João Márcio que tá deixando de entender, não. 99% das vezes é a nossa população. Né, que às vezes sofre com alguma demanda. É como essa situação de começar algo ainda não 100%, mas com 70%, 80%, e ter alguém batendo em cima disso, quem é prejudicado é a população. Uhum. O cara vai lá e denuncia e não abre, é o cara de Penedo que vai ter que ir lá em Itatiaia, você tem. Uma coisa que eu sempre Então, procuro que tipo trazer, de pensamento é esse? trazer a verdade. Eu tive semana visitando 3 escolas. E as pessoas falam, pô, João Márcio hoje ele é líder do PSC, que é o partido do prefeito na Câmara. Ele vai esconder as coisas? Não, eu cheguei no Torino, não tinha o tapetinho, não tinha o termômetro. Tinha, na verdade, mas não tinha o cloro para colocar no tapete. Não tinha bateria do termômetro. A máscara que chegou não era o suficiente. Eu fui na rede social, fiz um vídeo, ponderei, expliquei à população, realmente o pai que pediu. Falei do problema, mas também falei de outras escolas que estavam tudo funcionando. E aí eu pude esclarecer o porquê não tinha. Todas as escolas do município, tem 2, eu acho, que não recebem verba direta. Então o Torino é uma dessas. As outras escolas tudo compraram. Ganharam aí 2.500 uma escola, 5.000.
né, de auxílio aí do Covid Pra poder. e comprou os EPIs. O Otorino, infelizmente, não. Mas a minha visita ali, eu pude fazer o meu relatório, encaminhar a secretária, ligar para a secretária, e no dia seguinte estava resolvido. E eu voltei lá, eu constatei. Então, acho que assim, eu fiscalizando dessa forma, não sendo aí, não compactuando com o erro, mas você estando aí próximo, chegar, secretário, tá errado aqui, vamos ajustar. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que quando você resolve o problema é muito mais importante para a população. Quando você vem aqui, né? Tem aquele ditado, né? Lucrar e lacrar. E você lacra e faz um vídeo condenando e não sei o quê. Fiz o vídeo do hospital. Porque chegou ao extremo, não tinha como. O hospital fechar, um recurso, um orçamento, 343 milhões, fechar, isso fica um absurdo. Né? Mas a gente tá avançando, secretário, e passou do horário já não. É salgadinho? Não comeu salgadinho, não? Já comi, Quer que pegue comi. isso tudo? Não, já comi bastante. Né? Passou do horário, quer fazer mais alguma consideração? Você falar tem mais pergunta? Não, aqui tá tranquilo. Zerou, né? Tranquilo. Outras entrou aqui no assunto que a gente foi falando. Tá. Bom, consideração, eu quero elogiar aqui, né, a equipe que eu encontrei, que eu consegui formar no hospital. Como eu te falei, eu encontrei uma equipe motivada, insegura, por cada processo de inicia um ciclo, termina, então chega mais um, será que vai ficar ou se não vai? Não consegui conversar. Montei essa equipe utilizando critério técnico, extremamente técnico, tive autonomia do secretário, do prefeito. Trouxemos para a equipe pessoas de variados candidatos ou vereadores, estão lá trabalhando por critério técnico. E assim, então eu quero agradecer essa equipe que entendeu. Eu tenho um lema que eu trago comigo, que é uma frase assim, onde a equipe é conquista. Uhum. Né? Eu trago essa frase, que é de um líder da Colômbia chamado César Castellano. Ele fala onde a equipe é conquista. Então a gente montou esse time. Como eu te falei, eu fiquei impressionado por pessoas que passaram pelo furacão, ficaram ok, e trabalham hoje ainda assim 100%. Então, secretário, eu quero elogiar aqui a equipe do HMI, que ainda não trabalha com 100%. Obviamente tem ali 1, 2 ou 3 que não veste a camisa. A gente identifica isso e a médio prazo a gente vai dando chance para que ele entre, entenda que ele é um time, e é um time importante, que é um time da saúde, que cuida da saúde da população. Então, assim, eu quero agradecer o pessoal da portaria, da recepção, da cozinha. Não vou falar nomes aqui, porque são mais de 300 funcionários lá, né? Então, portaria, recepção, cozinha, limpeza, lavanderia, pessoal da administração que trabalha diretamente comigo, os médicos, muito profissional, excelente, cara. Fantástico. Legal. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, os guardas que dão apoio patrimonial. Eu tive uma reunião com o comandante Gerson, que vai nos ajudar com reforço na vigilância lá da guarda patrimonial. Eu não estou entendendo a minha própria letra aqui. Vereador João Márcio aqui. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai pra você. A ouvidoria que está lá, assistência social, enfim. Toda essa turma aí que tem formado a equipe. E que eu até me emociono quando eu falo, porque é uma galera que viveu uma situação complicada e que desenrolou. E as coisas estão começando a funcionar, então quero mandar um abraço para todo mundo aí que está assistindo, da equipe. A HMI tem um recurso humano nota 10, faltava estrutura. Nós estamos trazendo a estrutura com o apoio do secretário, com o apoio do prefeito. Destaco aqui a autonomia do prefeito dada ao secretário para trabalhar administrativamente. Então a gente vem trazendo a mesma pegada do privado para o público. Se você recebe o celular, você tem que trabalhar. Claro, tem que fazer jus ali, ó. Então a gente está conscientizando que o carro comissionado tem que quebrar com essa cultura do cara só tá lá para ganhar dinheiro. Ele vai trabalhar na nossa gestão, ele está trabalhando. Né? Ele está trabalhando de fato. E aí posso ver a evolução disso. Né? Quero agradecer também a equipe de obras, né? Na figura do Misael, a equipe dele. Nota 1000 Nós também, pegamos ali a recepção principal com um pouco de verba que ele tinha do último ano e com material, não pagamos R$1 a mais do que já tinha. Então a equipe dele foi lá, pintou, reformou. E vamos estender agora para a parte da enfermaria, para a parte do PS. Então, enfim, agradecer toda essa equipe que tem se desempenhado, se desdobrado e que, como o secretário falou, a curto prazo conseguimos solucionar algumas coisas. Vem o médio e longo prazo, e muita coisa boa vem por aí. Eu vou falar agora aqui. Vai falar? Vou falar as novidades agora que estão na agulha agora para começar. Né? Mas suspendi a bola, levantei a bola, secretário. Então, vou fazer as considerações finais aí. Eu vou comendo aqui, já ganhei a fama de comer salgadinho. Agradecer. Fome, agora eu vou. Agradecer toda a equipe técnica, equipe de concursados, equipe de cargo de comissão, equipe de terceirizado, todos da saúde.
fazem um excelente trabalho, a Câmara Municipal. Eu nunca trabalhei num lugar, numa Câmara tão harmônica. Assim, os vereadores são pessoas, até os de oposição têm tido respeito comigo. Quero deixar isso registrado. Agradecer ao Vaninho, o prefeito, pela oportunidade de estar como secretário de saúde. Como o Leandro falou, nos dá total autonomia para trabalho e isso é fundamental. Prefeito centralizador, não deixa o secretário trabalhar, é a coisa mais angustiante do mundo. E ele dá autonomia para a gente para o trabalho. E agradecer a Deus acima de tudo, né? E dizer rapidamente aqui o que a gente já avançou e quais são as próximas. Já vou fazer o spoilerzinho aqui, né? Cenas dos próximos capítulos. Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, nesses 45 dias, nós viabilizamos os insumos para o hospital, viabilizamos o pregão para compra de medicamentos, retomamos o atendimento de exames laboratoriais do município, retomamos exames de imagem e diagnóstico como tomografia, ressonância e colonoscopia, retomamos as cirurgias eletivas que estavam paradas, ginecológicas, gerais, proctológicas, vasculares, plásticas e cirurgias pequenas reparadoras, até oftalmológica também. A gente vai começar agora, estamos começando um mutirão devagar de cirurgias, até agosto a gente vai diminuir bem essa fila. Criamos o processo seletivo para a contratação de 26 médicos que vão ser contratados já nas próximas semanas. Dinamizamos a vacinação com drive-thru e em postos isolados como Maromba, onde a gente cresceu em 80% o número de vacinados nesses 45 dias. Criamos o projeto de humanização hospitalar, onde há o boletim médico diário, onde o médico hoje tem, junto com o assistente social, conversado com a família e dado o estado clínico do paciente numa sala, humanizado. A gente colocou uma pessoa agora na recepção, mandei para você essa semana, não é isso? É um posso te ajudar na recepção, onde a pessoa vai chegar ali, posso te ajudar, trabalhando essa parte de humanização do hospital. Inauguramos o posto, o 24 horas, o pronto atendimento 24 horas de período. Isso é o que já realizamos. E o spoiler do que vai acontecer na cena dos próximos capítulos, vereador, eu queria dizer o seguinte, a gente vai até o final desse mês lutar para que a sala da odontologia, dentista, 12 horas de plantão para atender urgência e emergência dentro do hospital. Já estamos dinamizando a sala e vai ter um dentista atendendo lá. Você chegou com dor de dente, você precisa de uma urgência. No período noturno, como é que vai ser isso? Na realidade, como ele não vai ser 24 horas, a gente vai colocar ele de 10 da manhã às 10 da noite. Que é um justamente para facilitar essas pessoas que chegam que no mais trabalho. tem demanda. Tem demanda. Em cima de ser meia-noite nem tá dormindo. Exatamente. Raramente Toma remédio vai dormir. Exatamente. Mas E ali vai ter esse dentista 12 horas de 10 às 10. E a materna infantil que a gente está lutando. indicação, hein? Por favor, hein? E a materna infantil que nós estamos lutando para até final desse mês também estar pronta. O que é a materna infantil para você que está nos ouvindo? Nós vamos separar hoje a grávida, criança, clínica médica, tudo é junto naquela pequena recepção que vocês devem conhecer bem, você que é de Itatiaia. Nós estamos criando, junto com só um pouco de boa vontade, o Leandro Coelho, que é o diretor, o Misael, o Oscar, a equipe, a gente está viabilizando através das obras a separar a parte materna infantil. Então nós vamos criar a ala materna infantil. Que vão ser enfermarias novas para internar as crianças e as mulheres que acabaram de ter os seus filhos. Se hoje você for vereador no hospital hoje, estou dizendo hoje porque, se Deus quiser, nos próximos 15, 20 dias, você vê aonde que um munícipe, ela tem o seu filho e fica com o seu filho do lado, é no mínimo desumano. É um quartinho muito pequenininho, com um banheiro externo. E quando eu olhei, sem demagogia. Você estava comigo, né? Tinha um paciente lá aguardando, o rapaz não chamou. Você dá vontade de chorar. E nós vamos inaugurar até agosto agora, final de agosto, onde vai ter essa ala materno-infantil, onde vai ter a enfermaria, onde vai ter a ala de pediatria, onde vai ter os consultórios separados de pediatria, de ginecologia. Nós vamos fazer isso, que é a parte do outro lado do hospital. Nós vamos entregar isso para a população até final de agosto. Se Deus quiser, a gente está lutando para que entregue isso para a população e vai ser, de fato, revolucionário dentro do hospital. A gente separar a parte materno-infantil das demais emergências do hospital. Então, quem for atender clínica médica vai naquela recepção. Mas a mulher grávida vai para outra recepção, outro atendimento, os exames lá do outro lado. A criança chegou, vai ser atendida lá junto com as grávidas do outro lado. Então, a gente vai fazer essa separação
E com isso a gente vai trazer mais humanização dentro do hospital e qualidade do atendimento. Eu tenho uma indicação, só para cortar a sua fala um pouquinho, desde 2017, 2018, pedindo essa separação. E o interessante é você fazer ali, você hoje, ao invés de construir um hospital da criança, né, materno infantil separado, hoje você pode utilizar ali a lavanderia, você pode utilizar a cozinha, né, algumas partes do hospital municipal que pode ser dividido tanto para o materno infantil quanto o hospital. Então acho que é interessante fazer isso, né? Já é uma economia muito melhor do que você às vezes construir ali em outro bairro um materno infantil, enfim. Mas é um ponto muito positivo, a gente fica feliz, né? Eu fico feliz de saber que acompanhado as obras lá, né? Tem. Isso é um dos eu ando entusiastas, né, nesse eu projeto. ando ali, isso aí não tem. Assíduos na visita. Não, eu Isso gosto. É bom. Sempre que eu vou ali, eu sempre tenho uma demandinha ou outra. É interessante que as pessoas falaram o seguinte. Demandinha. É uma demandinha que eu falo, que as pequenininhas grandonas é demandinha. Na gestão passada, eu apresentei aproximadamente um pouco mais de 300 indicações. Acho que foram atendidas 60, 70. Desde construções de creche, é importante falar para a população, o vereador não constrói nada. Eu indico, eu solicito. Mas quanto mais eu estiver na rua, conversando com os servidores, ouvindo a população, eu apresento mais demandas. E essas demandas chegam ao Poder Executivo. Se você fazer um percentual, tem um vereador que falou pra mim, poxa, o João Márcio atendeu mais de 50 indicações. Eu falei, quanto você fez? Ele não fez 50, pô. Se você não fez 50, eu fiz 300. Atendeu 50, 60, 70. Agora, se você fez 2, você não quer que o cara atende 50 sua, não tem jeito, né? Então, isso é resultado de trabalho. Sim. Né? Assim, aproveitar o gancho da tua equipe. A gente tem a equipe, colaboradores, tem pessoas que me ajudam. Você não cobra nada. Gosta de fazer, às vezes, fazer um texto pra mim. Gosta de dar uma sugestão, fazer as críticas construtivas. A minha equipe de gabinete, que é sensacional quanto a isso. Nós aqui, eu e você, somos agente público. Sim. Agente político. Ele aqui é um servidor. Então a gente, às vezes, embora eu fui eleito, embora é uma indicação do prefeito, quem realmente vai resolver o problema da população é quem está na ponta. É o recepcionista, é o enfermeiro, é o médico, é o professor. Então as pessoas às vezes gostam de tratar, às vezes, o político. O vereador João Márcio é o cara que resolve. Não, eu apenas sou um agente político. Eu levo a demanda, eu corro atrás, eu fiscalizo, eu cobro, para que possa aí sair realmente do papel. Eu gosto de ver as coisas acontecer. Estava hoje na área do formigueiro, que não contempla o projeto, uma tablada de basquete, né? Acho que é tablada que fala, né? E aí eu conversei com o secretário de esporte, ele, poxa, tem um lá em Itatiaia. Falei, pô, traz e põe, vai inaugurar mesmo. Nossa, porque amanhã depois, eu estava conversando com a moradora lá hoje na quadra, amanhã depois meu filho, tem 8 anos, quer jogar um basquete? Amanhã depois eu não vou ser vereador, isso é fato, né? Mas é um legado que eu vou deixar ali. Meu filho amanhã depois vai estar jogando basquete, eu vou poder olhar e falar, poxa, então eu faço hoje pro meu filho, como eu faço pro meu filho, né, pros filhos de vocês, da população. Então acho que é interessante isso. A gente pensar assim, todo mundo está na vida de passagem. Você não vai, coisa certa, você não vai ser secretário pro resto da vida. Você não vai ser diretor. Amanhã você vai ser secretário. Amanhã tem pegada política, vai ser prefeito. Amanhã a gente vai. Amanhã vou ser prefeito, vou ser deputado, presidente da República. Então a gente trabalha para crescer, tá ok? A gente trabalha para crescer. Eu trabalho para crescer, para ver acontecer. Exatamente. Então, ficou bem claro, eu disse isso na live que eu fiz anterior com o Kael. Quando eu entrei na Câmara, que eu vi uma galeria, um monte de vereador ali que eu nunca vi na minha vida. Foi eleito em 90, foi eleito em. Eu olhei e falei, poxa, amanhã minha foto vai estar aqui e vai ter outros vereadores aqui que vão olhar e falar, quem é esse aqui? Então eu tenho que estar ali, eu tenho minha missão e tenho que deixar o meu legado. O legado não é só construção, não. É as pessoas olharem e falar, João Márcio, eu sou conhecido assim, é um cara bem acessível. Eu tava com um amigo essa semana aqui, chegou um casal, ele perguntou assim, você conhece ele? Aí o rapaz eu conhecia e tal. Aí o rapaz me perguntou pra esposa dele, conhece ele? Ela não, é o vereador João Márcio. É o vereador que posta o horário de ônibus. Sempre que eu preciso, eu vou lá no Instagram dele e pego. Pô, eu fiquei feliz, falei, pô, legal, me conhece. Né? Então, assim, a gente vê que dá resultado. Se o cara entra no meu Facebook, no meu Instagram, pra pegar um horário de ônibus, pra ver uma postagem, eu acho que isso, pra mim, é gratificante. Eu ver que as pessoas estão realmente participando. E todo o trabalho que é feito aqui, Facebook, Instagram, mandato, é pra população, é pro povo. Pode concluir aí, pode falar. Sim, então sendo os próximos capítulos, spoilerzinho do que vai acontecer nas próximas semanas, né? A gente vai dinamizar as cirurgias. A cirurgia geral estava parada. Vai começar nesse processo seletivo, a gente está contratando um cirurgião para acabar com a fila de espera da cirurgia geral e começar a operar a cirurgia geral. Nós já voltamos ginecológica, cirurgia proctológica, oftalmológica e vascular. A gente já voltou. E a gente vai voltar com a cirurgia geral agora. O que é a cirurgia geral? É aquele cara que precisa operar uma hérnia, uma vesícula. São essas cirurgias que a gente está retornando esse mês. Materno-infantil, e a gente está lutando também para que o castramóvel possa ser... Eita, isso aí tá dando polêmica, também é polêmico, né? Para que o castramóvel, pela primeira vez, né,
Foi um projeto bacana do Dudu. O Dudu foi lá e conseguiu. Legal. Mas ainda Uma boa aquisição. uma boa aquisição. E ele, não deu tempo, né, dele colocar isso pra rua e começar. E eu tô também lutando e não vou prometer que até o final de agosto, mas de repente a gente tem uma surpresa boa para a população. E o Castramóvel, assim como Resende, assim como a maioria dos municípios, vão castrar gatos e animais e cachorros até 10 quilos. Aí você, mas por quê? Aí eu já tô dando esse spoiler, porque aí vai dizer assim, um castramóvel que não castra o meu pastor alemão, o meu Rottweiler. Na realidade, assim, o castramóvel, para você fazer, eu conversei com um veterinário essa semana, para você castrar animais de grande porte, você precisa de uma estrutura maior, inclusive de medicações mais pesadas, né, e que requer compra dessas medicações. E hoje elas estão em faltas por conta da Covid. Mas a gente vai começar primeiro, step by step, né, passo a passo. Primeiro, futuramente vai castrar os grandes animais de grande porte. Mas, por enquanto, a gente vai castrar gatos e cachorros até 10 quilos. Então isso também eu acredito que esse mês, mais tardar no início do mês que vem, a gente vai colocar esse castramóvel na rua aí para fazer um trabalho para a população. Tem uma coisa que chega muito ali. Já ouvi vários vereadores só esse ano falar desse castramóvel. É uma belíssima aquisição, né, que o ex-prefeito Dudu fez aí. E com certeza, assim que for colocado em prática, vai ser muito bom. Aqui tem umas pessoas que são defensores de animais aqui mesmo, cobram sempre isso. Né, e a gente vê que eu vi foto dele, tem um vereador que foi lá e mandou foto, poxa, tá meio abandonado. Eu fui saber da situação, tem veterinário já que foi feito concurso, não foi? Processo seletivo ou concurso? Foi, tem uma concursada. Uma concursada. Uhum. E faltava comprar insumos para poder fazer os procedimentos. Exatamente. A gente está contratando um outro para ajudar. Na realidade, também a gente pensa assim, que o veterinário é aquele cara que faz tudo. Não, o veterinário também tem as suas especialidades como qualquer medicina. Então eu fui conversar com os caras, as pessoas falam, bota o castramóvel na rua, né? Como se fosse, vai lá, né? Pega pega a tesoura e vai lá, resolve. Não, o médico veterinário tem uma especialidade. Aí eu fiquei sabendo, fui conversar com o veterinário essa semana. Aí ele falou para mim o seguinte, não, secretário, olha, a gente precisa de um cirurgião, de um anestesista e de um técnico. Eu falei, pra castrar? Pensei comigo, pra castrar? Falei, pra mim chegava lá e tup, né? Não, fazendo meu avô igual porco, era só... Hoje existe toda uma legislação, né, do animal. E ele foi me explicando assim, de uma forma muito brilhante, né, de que como era a cirurgia, como era feito e tal. E assim, gente, eu tô acostumado como Secretaria de Saúde a cuidar de gente. Né? Hoje o animal ele tá entrando na saúde como nunca entrou. Com os castramóveis, com os hospitais veterinários, com coisa que antigamente o animal não tinha esse valor que tem. E eu acho que tem que ter sim, porque hoje o animal, tem gente que tem cachorro lá que faz parte da própria família. Então, eu acho bacana isso. E a gente começa a entender mais como gestor a parte dos animais e as legislações e também como é que são os atos cirúrgicos, os atos clínicos desse animal. Então, população de Itatiaia aí, vamos orar para que tudo dê certo e a gente botar esse castramóvel na rua também. Deus quiser. Mais alguma coisa? Eu vou finalizar aqui, agradecer, vereador, pela oportunidade, agradecer o secretário pela indicação. Foi um grande desafio. Confesso para você que... Está sendo, né? Tá sendo. Vai vir muito pela frente, se Deus quiser. Cada vez mais apaixonado pelo HMI, pelas pessoas lá, pela população de Itatiaia. E você falava sobre o marco na história, né? Uma vez eu ouvi um grande jornalista falando sobre a palavra república, né? Que é a junção de duas palavras em latim que significa coisa pública. Então eu creio que a gente está vivendo no Brasil uma transição onde as pessoas que cuidavam da coisa pública utilizavam para tê-las como coisa privada, para benefício dela. Então, o que eu posso falar para a população de Itatiaia, com a anuência do secretário e do prefeito atual, é que nós vamos fazer a coisa pública, de fato, ser gerida para que o público desfrute da coisa pública. Então, legal. É isso que vocês podem contar com a gente. Fico feliz, eu agradeço a oportunidade. O espaço está sempre aberto aí. Sabe, daqui uns 20 dias aí, com esses avanços aí. Vai ter salgadinho de novo? Você vai deixar a gente comer? Próximo agora a gente faz uma churrasqueira. Não, vamos fazer. Uma picanha ali, vai degustando e falando. Gostei da ideia de fazer uma live, estilo podcast com comida ainda. Na próxima nós vamos trazer machaca. Pessoal da equipe aqui, ó, bacana. Machaca, burrito. Depois machaca, burrito. Como é que é o nome daquele outro que tem lá? Que é esqueci, fugiu o nome agora. E é de abacate. Guacamole.
É esse aí? Guacamole. Aí já era, vamos fazer aqui na próxima, se Deus quiser. Boa. Colocar na mesa aí. Já que a gente tá em Penedo, tem várias Aquilo lá, gastronomias, tem né? Mexicali aqui que é. Não, a gente pega um dia, uma live a gente faz comida mexicana, outro faz comida japonesa e aí vai. Na japonesa não, né? Já faz a dinâmica da propaganda da cidade turística que é Itatiaia. Não, com certeza, já tá divulgando aí. Agradecer a equipe também aí, ó. Tem uma galera boa Galera aqui, ó. top aí, ó. Tá afim. Tá todo mundo comendo mais salgado que a gente aqui. Não. Aqui foram 400. 400. Se você botar aqui. Não, eu só Foi comi, 20? tinha uns 20 aqui no máximo. Não, aqui. 2 de 20. Então a equipe ali. A equipe é grande, né? A A gente, equipe é forte, é forte. a gente sabe disso. Agradecer a equipe aí que estão aqui, os voluntários que estão participando conosco, né? A presença de vocês aí. Ah, eu E sou grato nosso mandato demais. tá à disposição da população, dos senhores. Eu sou um cara que. Às vezes, Eu te perturbo mesmo, tem né? gente que fala assim, mas João Márcio é muito chato. Não é que eu sou chato. Quando eu vejo que dá pra fazer, a gente vai cobrar. Quando eu vejo que dá pra construir, nós vamos construir junto. Minha equipe tá falando que eu sou chato. Não é que eu sou chato. Dá pra fazer, dá pra avançar. A população precisa, anseia por isso. Né? Então, tem dia que tem 2 horas da manhã, eu tô conversando com eles. Antes de ontem mesmo, era 2h15, eu tava conversando com eles. Quando foi 4 horas, estávamos indo pro Rio. Um deles me acompanhou até o Rio de Janeiro. E voltei, mas ontem eu paguei também. Acordei hoje, era 10 horas da manhã. Então, agradecendo a nossa equipe, a todos os servidores aí, né, da nossa cidade, Sim. de todas as áreas, de todas as secretarias. Mandar um abraço aos caras servidor aqui, vereador, aqui, ó. O William do laboratório, um cara fantástico. Você conhece o William? Uhum. William, um cara fantástico. Hoje tá na farmácia, foi coordenador do laboratório, é coordenador do laboratório de Porto Alto, tá ligado, servidor, você imagina, o servidor tá aqui ligado. Sabe? Legal. E muito Obrigado, legal, William. o Oscar, o pessoal que tá aqui ligado. Você que é servidor de carreira, obrigado por esse tempo aí de você estar, de fato, esses caras aqui fazem a saúde acontecer. Eles são Eles são estão na fera ponta, demais. Eles fazem por... Não só pelo salário, porque a gente sabe que o salário do servidor em qualquer município é muito baixo, né? Mas eles fazem por amor à saúde, por paixão à saúde. Eu presenciei um servidor aqui de Penedo indo levar um exame aqui do posto de saúde de Penedo, quem é de Penedo conhece, lá no Jardim das Rosas, Vale dos Reis, de bicicleta, num sol de 2 horas. Quando me falaram, não acreditei, mas eu pude presenciar. Então poderia ter diversas desculpas ali. Não tem carro, não tem condição. Ele pegou uma bike emprestada sem freio, por sinal ainda. O cara que emprestou a bike ainda falou ainda, a bike é sem freio. Eu falei, que isso? Ele falou que ia. Eu vou fazer o quê? Freou no chinelo, Eu não sei como é que ele foi não, mas deu pra ir. Agradecer aqui o Espaço Mix mais uma vez, mandar um beijão, chamonzão. Aí, top, hein? Aqui o espaço é aqui, bacana. aqui, as pessoas não tão... Aonde que é esse cenário? Aqui é uma loja. Eu falei contigo aquele dia que eu vi Aonde a que é primeira isso aí? vez. Falei, pô, a live Nem dele Salomão, com sua eterna parece glória, do Gustavo foi- Lima, teve um aqueles lugar negócios de bonito fogo. desse. Bota fogo aqui atrás, assim. Agradecer os figurantes que passam aqui atrás. Só não pode botar fora João Márcio. né? Quando eu saio aqui, eles vão tudo ali na filinha pra me acertar com ele. Né? Engraçado que na outra live tá falando, um passou e voltou, eu não vi. Aí todo mundo aqui tava fazendo um monte de sinal, Tico, sabe que eu tô falando errado alguma coisa? Aí quando eu fui assistir a live, que eu assisto 2 vezes depois, que eu vi, o amigo passou aqui, depois voltou e ficou olhando ali. Né? Beleza. Agradecer o Potoque Salgados aí, maravilhosos salgados, aqui de Penedo, só entrega em Penedo, Como é que é o nome? Potoque Salgado. Pô, top. Resende, se for acima de 400, aí vale a pena entregar lá. É um preço muito bacana. E assim, tem lá no Facebook, tem no Instagram. A gente sempre gosta de prestigiar. Eu gosto de Agradecer a prestigiar. Coca também, a A Coca-Cola. Coca-Cola tá aí, né? Água, É, pouso alto. Pouso alto. A Schweppes Systems, tá? Não é Systems. aquela... iPhone, A Apple. a Apple. Mas é isso aí, gente. Obrigado a todos aí. Peço às pessoas que compartilhem essa live. Não é pra compartilhar, pra divulgar o secretário, o João Márcio, o diretor, não. As informações. Aqui falamos de diversos assuntos, de várias áreas. Tem muita coisa que nós iríamos virar à noite aqui. Sim, Né? Por mim, se muito quiser, eu bom. peço umas pizzas aí, a gente fica aqui. Mas temos que cansar, amanhã é dia de trabalho. Então, assim, tem muitas informações produtivas aqui. E as pessoas que são de bem, as pessoas que gostam realmente da cidade, as pessoas que ainda acreditam na política, eu peço que compartilhe essa live aí para que outras pessoas... Essa é uma forma, eu aqui não impulsiono nada. Tem gente que impulsiona, paga a publicação. Não, eu coloco lá e peço aos amigos, colaboradores, mando o link para me ajudar a divulgar, não a figura do vereador João Márcio, o trabalho que eu venho exercendo aí no município. Tem muitas informações importantes, né? Conforme eu falei da mulher o menino, o vereador do horário de ônibus, e para mim é gratificante você ver isso, que as pessoas buscam, que vêm atrás e sabe que aqui nós temos um mandato muito acessível. Qualquer pessoa, votou, não votou. Eu falei na outra live, eu gosto de falar, tem assessor de outros vereadores que às vezes vem pedir uma opinião. Aqui, poxa, tem como você ver isso pra mim lá não? Porque eu gosto de ir, eu gosto de conversar, e esse é meu jeito, falação. Não sou muito de comer, né? Vocês viram aqui. Pouco. Mas é isso aí, gente. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos, abençoe a nossa cidade, abençoe os nossos governantes, vereadores, secretários, nosso prefeito, Vanim, né? Que
Inicialmente aí vai estar aí até acho que dia 5 de outubro, né? Vamos ter eleição, tudo pode acontecer, mas que Deus possa aí dar discernimento nesses próximos dias aos nossos servidores, para que possamos realmente buscar sempre o melhor, o crescimento aí, o desenvolvimento da nossa cidade. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos e seguimos firme aí. Abraço.